recordam, já ia falar em espanhol. Vocês se lembram dos 4 tecidos básicos de histologia? Isso a gente dá lá na primeira aulinha de histologia 1. Quem é que lembra? Os 4 tecidos básicos. Só pra gente se ubicar na aula. Epitelial. Epitelial, aham. O que mais? Conectivo. Muscular. Muscular e nervoso. Perfeito, gente. Então, vocês vão ouvir e vocês vão estudar vários tecidos. Só que a gente tem 4 tecidos básicos. E todos os demais estão dentro desses 4. Então, bora lá. Ó. A gente vê o primeiro, tecido epitelial. Tem que lembrar que a gente tem um tecido epitelial de revestimento, né? Que são todos aqueles 8 tipos lá. Mais tecido epitelial glandular, que é os exócrino, endócrino, parácrino, autócrino, tá? Tem que lembrar de tudo isso. Depois a gente viu o tecido conectivo. Quem é que lembra a diferenciação do conectivo? A gente tinha o conectivo propriamente dito, que era qual, gente? Laxo e o? Denso. Denso. Dentro do denso a gente tinha o? Modelado e não modelado. Modelado, não modelado. Perfeito, eu quero todo mundo gritando, entendeu? E depois a gente tinha o conectivo especializado, né? Que ele se especializava em alguma coisa. Por exemplo, especializado em guardar gordura, adiposo, né? Especializado na defesa, imune. Especializado em transporte de gases, sanguíneo, tá? Então, especializado em fazer, sei lá, um tecido meio que colágeno, cartilaginoso. Vocês estão entendendo? Então, a gente tinha vários outros tecidos que estavam enquadrados dentro desse tecido conectivo especializado. Depois, a gente viu outro tecido, que era tecido... Peraí, tem 2 pessoas entrando. Fico doidinha na tela quando aparece essa janela. País bife. Perdão, gente, é porque aparece aqui. Depois, a gente viu o tecido muscular, que qual eram os 3 tipos de músculo que a gente estudou? Quem que lembra? Liso. Dorme não, Carlos. Ah. Liso. Liso. Depois, Atlético, estriado. esquelético, né? E o... Falta mais um. Pau, que tá lá no coração. Cardíaco, né? E por último, mais um tecido básico, a gente viu o tecido nervoso, né? Que no tecido nervoso a gente viu, por um lado, as neuronas e por outro, o tecido gliar, né? Que eram as células gliares, tá? Enfim, o que a gente vai estudar hoje, gente, é tecido sanguíneo. Nada mais é que um subtecido do conectivo, tá? Marquei ali com X só para vocês se situarem. Então, bora lá. Gente, quando a gente começa tecido sanguíneo, todo livro, toda ponte, qualquer professor vai mostrar essa imagem aqui para vocês, ó. Que, na verdade, o tecido sanguíneo, se você pega o sangue, ele é meio que heterogêneo. Por quê? Porque tem uma parte líquida, tem um monte de célula, cada célula é diferente o núcleo, é diferente a estrutura. Então, quando você pega o sangue e coloca para centrifugar numa maquinazinha centrifugadora, vocês vão ver que no tubozinho de ensaio fica mais embaixo toda a parte que pesa, que é a parte que tem maior densidade, as células, e na parte de cima do tubo de ensaio, ó, meus amores, vão ver que fica a parte líquida, que não tem muita densidade, que é o quê, gente? O plasma, tá? Isso aqui é uma imagem que é bem típica. Mas eu não vou começar ainda falando da composição, não. Como todo tecido conectivo, a gente tem que iniciar falando das características, tá? Então, bora lá. Tecido sanguíneo. Qual a primeira característica, gente, tecido sanguíneo? Ele é um tipo de que tecido? Ele é que tecido, gente, o sanguíneo? Ele é um tipo de... Conectivo especializado. Exatamente. Ele é um tipo de tecido conectivo. E, gente, por que ele é especializado? Ele é um tecido meio que gelatinoso, ele é um tecido duro, como osso, ele é um tecido o quê, gente? Ele é um tecido líquido. Gente, ele é uma água, é um líquido. Por isso que ele é um tecido conectivo especializado. Se você pegar o seu corpo, gente, qual o tecido que tá desde a pontinha aqui da testa até a pontinha do pé? O sangue. O sangue, gente, você pode falar que é como se fosse uma via. O sangue é uma via. O sangue é o tecido que comunica todo o corpo. Se você pegar qual o tecido que mais comunica o nosso corpo, é o sangue. No sangue tem gases, no sangue tem células, no sangue tem tudo, tem nutrientes. Então, o sangue é um tipo de tecido que comunica todo o corpo. E ele é especializado porque ele é um tecido líquido, tá? Então, a próxima característica é porque ele é um tecido líquido. Depois tem outras 3 características que, tipo assim, só para vocês saberem que existe, é que o sangue, gente, ele chega a ser 8% peso. Amiga, tira isso da boca do cachorro. Nossa senhora, peraí, gente. Não, é só porque tá atrapalhando. Ó, o sangue, é importante você saber que ele tem 8% de todo o peso corporal, tá? É 2 vezes o quilo, ou seja, se eu tenho 70 quilos, 2 vezes o quilo é 150 miligramas só de sangue, tá? Ele tem um color, ele tem uma coloração vermelha, rutilante, que você fala, e ele tem um pH.
o pH do sangue é 7,4. Você tem que saber disso, tá, gente? Que é o pH normal. Se esse pH desce um pouquinho, fica mais ácido. E se ele sobe um pouquinho, ele fica mais alcalino. Então, isso é importante saber. Depois, qual que é a função do sangue, gente? Eu falei pra vocês só uma característica do sangue. É que ele é como se fosse uma via. Ele comunica todo o meu corpo, desde a última célulazinha da testa até a última célulazinha do pé, né? Então, aqui eu botei um giftzinho pra vocês olharem. Olha que legal. Só pra ter uma noção, ó. Isso aqui tudo é o sangue. Então, o que acontece, gente? Eu não sei se vocês já estudaram mais ou menos, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu pegar bem aqui um lugar onde tem desenho pra desenhar. Aqui, pronto. Ó, vou desenhar aqui. Não sei se vocês já estudaram o sangue do livro, mas vou fazer um desenho só pra vocês. Nefron, meu filho. Ó, gente, aqui é o pulmão, tá? Aqui é uma célula X de algum órgão. E aqui eu tenho sangue arterial. E aqui, voltando, eu tenho sangue venoso. Eu quero que vocês entendam esse esqueminha antes da gente começar a aula. A gente nem começou a aula ainda, não. Ó, o que acontece? Aqui, a gente tem, nesse desenho, o pulmão, tá? O que acontece no pulmão, gente? Você respira. Quando você respira, o que que entra? O que que ingressa dentro dos alvéolos? Oxigênio, né? Aí, o que acontece? O sangue que tá chegando no pulmão, olha aqui o sangue que tá chegando no pulmão, gente. É um sangue que a gente chama de sangue venoso. O que quer dizer isso? É um sangue que tem pouquíssimo oxigênio, tá? E tem muito CO2. Isso é o que quer dizer sangue venoso. É o sangue mais azulado. Esse sangue, ele chega no pulmão e ele encontra os alvéolos que estão cheios de oxigênio. O que acontece dos alvéolos para o sangue venoso? O oxigênio passa para esse sangue. Isso se conhece como hematose. Uma vez que esse sangue ingressou o oxigênio, ele vai sair como sangue arterial, tá? Esse sangue arterial vai chegar no coração, o coração vai bombear pela aorta e através desse sangue ele vai ingressar o oxigênio para todas as células do meu corpo. Até aí todo mundo tá entendendo? Então, o sangue que sai do pulmão é um sangue arterial rico em oxigênio. Quando esse sangue passa para a célula, recebe o oxigênio e libera o CO2. Então, o sangue que sai das células, que está voltando para o pulmão, agora seria um sangue venoso. Por quê? Porque é venoso? Porque é rico em oxigênio. Rico em dióxido de carbono. Aí, chegou de novo no pulmão, o que acontece no pulmão? Hematose. Então, esse esquemazinho aqui, gente, é um esquema básico para você entender o que acontece do sangue arterial, que está sempre do lado esquerdo do nosso corpo, e o sangue venoso, que está sempre do lado direito, tá? Vocês vão ver que aqui, gente, eu tenho a artéria aorta, ó, desse lado, artéria aorta, e desse lado aqui, artéria pulmonar. Isso é básico, gente. Todo mundo entende? Lembrando que a artéria aorta, o sangue é arterial, porque é o que a gente é rico em oxigênio, e o sangue da artéria pulmonar é venoso, por quê? Porque é rico em CO2. Isso todo mundo entendeu? Então, a primeira função que eu estou dizendo para vocês do sangue é essa aqui. O sangue, ele tem uma função de transportar gases. De um lado, oxigênio, quando o sangue está arterial, que está saindo do pulmão e ingressando nas células. E, por outro lado, o sangue, ele é venoso, quando ele está saindo das células e ingressando no pulmão. Por que ele é venoso? Porque ele tem CO2. Então, a primeira função do sangue é isso, transporte de gases, tá? Todo mundo entendeu essa função? Depois a gente vai falar cada uma delas, mas eu vou fazer desenhozinhos que eu acho melhor. Então, a primeira função do sangue é essa. Segunda função do sangue, gente, vou fazer outro desenho aqui, ó. Aqui tem um vaso sanguíneo. E aqui é o vaso sanguíneo, sei lá, da minha mão. Tô cortando a cebola, hoje mais cedo, para fazer meu almoço. E sem querer, eu corto o meu dedo. E aí, na hora que eu corto o meu dedo, olha aqui, ó, puf, cortou esse vaso. E aí, o que acontece quando você corta o seu dedo, gente? Começa a sair sangue pro meio externo, né? O que acontece nesse vaso para ele não perder tanto sangue? Vai passar o dia inteiro saindo sangue? Não. Um mecanismo fisiológico do sangue, gente, é coagulação sanguínea. O que é isso? Vocês vão ver que dentro do sangue tem uma célulazinha chamada, olha pra cá, chamado plaquetas. E essas plaquetas, o que elas fazem? Elas fazem um tampão, chamado tampão plaquetário. Ou seja, nesse lugar aqui, ó, que eu rompi o vaso, as plaquetas se aderem, olha pra cá, gente, ó, e formam uma casquinha de células. Essa casquinha de célula impede com que o sangue saia.
E isso aqui se chama coagulação sanguínea. Então, mais uma função do sangue é formar esse tampão plaquetário através da ativação dessas células aqui, ó, chamada plaquetas, formando um tampão plaquetário. Segunda função do sangue. Vou apagar. Vamos só brincando, a gente não começou a aula ainda não. Quem tiver alguma dúvida, me pergunta. Outra função do sangue, gente. De novo, bora mais uma. Aqui tá no meu lindíssimo da aula de hoje, o sangue. Dentro dele tem várias células, mas tem uma célula em especial, que na verdade é uma família de células, chamada leucócitos, tá? Ou glóbulos brancos. Perdão que eu botei elas de verde. Que o que acontece? Olha só. Fui lá jogar bola sem querer, rasguei meu pé. Na bola que eu rasguei o pé, taquei na grama, entrou umas bactériazinhas. Essas bactérias ingressaram no meu corpo e caíram dentro da corrente sanguínea. O que acontece com essa bactéria que está aqui, gente, dentro da corrente sanguínea? Ela pode, através do sangue, ingressar em qualquer órgão meu, em qualquer parte do meu corpo. Só que dentro do sangue, a gente tem um conjunto de células que fazem a minha defesa. Como que é o nome dessas células? Leucócitos, ou também chamados glóbulos brancos. O que essas células vão fazer? Defesa. Então, uma das funções do meu sangue também é defender. Por quê? Porque eles vão ativar dentro do sangue. Tem essas células que se ativam, olha só, essa célula se ativa, ela vem aqui, fagocita essa bactéria e destrói a bactéria. Dentro do sangue ainda, sem ingressar em nenhum órgão. Então, mais uma função do sangue é defesa do corpo, através da ativação das células sanguíneas chamada leucocitos. Então, mais uma função do sangue é defesa, através da ativação dos leucocitos. Próxima. Alguém tem alguma dúvida, gente? Próxima função do sangue. Vou desenhar de novo aqui. Gente, o sangue tem uma função que a gente fala que é regulação da temperatura. Como assim o sangue regula a minha temperatura? Gente, de acordo com olha só o que eu tô falando. De acordo com a velocidade que esse sangue corre pelos meus vasos, eu posso aumentar a minha temperatura quando eu tenho um fluxo turbulento, que é o sangue passando muito rápido, ou eu posso diminuir a minha temperatura quando eu tô com muito calor, fazendo com que esse sangue seja laminar. Então, quando o sangue passa pelos vasos muito rapidamente, ele aquece os vasos e o vaso passa isso para a pele. Então, a tua pele sente mais calorzinho. Quando o sangue passa lentamente pelos vasos, isso é um mecanismo fisiológico, tá, gente? Depois vocês vão ver isso em fisiologia, que tem o centro da temperatura no hipotálamo, é um negócio mais complexo. Mas eu só quero que vocês entendam que uma das funções do sangue também é regular a temperatura de acordo com a velocidade do fluxo sanguíneo, tá? Se é um fluxo rápido, pensa só, se tá correndo muito rápido, você vai sentir calor. Agora, se é um fluxo lento, se você tá só caminhando devagarzinho no frio, você vai sentir frio, tá? Outra função do sangue, eu tô só citando ela, gente, mas eu já mando uma listinha pra vocês. Outra função do sangue, gente, eu quero que vocês entendam, porque por aí vocês vão ler e não vão entender nada. A gente fala que o sangue ele é um amortiguador. Eita, putaria, o que é isso, amortiguador? Amortecedor, tá, gente? Amortiguador é amortecedor. Dele, pH. O que é pH? É o estado ácido-base de uma pessoa. Olha aqui, ó. Estado ácido-base. Isso é tudo generalidade, tá, bebês? A gente não começou a aula ainda. O que quer dizer isso, Raíssa? Bebês, o nosso corpinho, ele tem um pH ideal. Todo o nosso corpo ele tem que ter um pH normal de 7,3 a 7,4. Então, olha só. Nosso corpo tem um pH normal de 7,3 até 7,4. O que acontece se o pH se altera? Gente, a gente pode chegar até morrer se o nosso pH altera. Ou a gente pode morrer por uma acidose, que é quando o pH está diminuído, tá? Ou a gente pode morrer por uma alcalose, quando o pH está aumentado. E quem é o principal regulador desse pH? Quem é que fica controlando o pH direto, para a gente não ter um desequilíbrio? O sangue. Sabe como que o sangue regula isso? O sangue, ele tem, por um lado, um relacionamento com o pulmão. Olha só que interessante. Isso, meus amores, vão ver a fundo na bioquímica, segundo ano, com a teacher Raíssa, tá? Já fazendo a propaganda das aulas do segundo ano, tô brincando, gente. E o sangue também tem uma relação fundamental com o rim. Como assim com o rim? Olha o que vai acontecer. O sangue, ele tem 2 íons que vocês não podem esquecer nunca. Ou seja, 2 moléculas que estão com ele. Por um lado, os hidrogênios, tá? E por outro lado, o bicarbonato. Então, olha para cá o que eu vou fazer agora.
Quando o nosso pH começa a diminuir, meus amores, ou seja, a gente começa a entrar em uma acidose, o sangue tem que eliminar, olha só, quando a gente começa a entrar numa acidose, quando o pH começa a diminuir, tá? Isso aqui é para ser o nome é acidose. O sangue, o que ele faz? Ele tem uma molécula ácida e ele tem uma molécula básica. Se o sangue está em acidose, o nosso corpo está em acidose, o que vocês acham que o sangue vai tentar eliminar? Uma coisa que é ácida ou uma coisa que é básica? Pensa comigo, vamos devagarzinho, que eu sei que isso aqui é complicadinho. O nosso corpo tem um pH ideal. E o sangue, ele regula esse pH. Regula dando a mão para o pulmão e dando a mão para o ríon, que é os dois órgãos que vai ajudar ele a regular. Se eu estou dizendo para vocês que o nosso pH, ao invés de estar 7,3, ele está 7, quer dizer que ele está baixo. Então, quer dizer que eu estou numa acidose. O que acontece com o sangue quando o organismo está em acidose? Ele tenta eliminar uma molécula ácida. Por quê? Porque se eu já estou ácida, ele tenta eliminar o que tiver de ácido. Então, quando eu falar para vocês que a gente está em acidose, quer dizer que tem muito hidrogênio e íons. Então, o que vai acontecer? Na hora da respiração, o sangue aproveita a respiração e manda para o pulmão esses hidrogênio e íons. Aí você expira e sai pela nossa boquinha aqui, ó, pelo nosso nariz, os hidrogênios. Por isso que a gente vai começar a ficar alcalose, tá? Em alcalose. Agora, isso acontece ao contrário. Se do nada eu tenho um pH de 7,8, ou seja, tá muito alto o pH. Quer dizer que eu tô numa alcalose, ou seja, eu tô básica. Alcalose. O que o sangue faz então, gente? Ele tenta eliminar o que tiver de base. E o que ele tem de base, gente? Ele tem o bicarbonato. Então, ele vai lá no ríon e faz o bicarbonato do sangue passar por xixi. Aí você faz xixi e perde bicarbonato. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é a maneira que o sangue faz para regular o pH. Por um lado, ele elimina hidrogênio, que é uma coisa ácida, pelo pulmão. Anota isso aí, tá? Que é importante. E por outro lado, ele elimina bicarbonato pelo ríon. Ou seja, elimina uma coisa básica. E desse jeito, ele vai conseguindo regular o nosso pH para ficar sempre nesse valor aqui, ó. O pH ideal do corpo é sempre esse aqui, tá? O do sangue, em especial, é 7,4, como a gente viu no início da aula. Então, isso aí é mais uma função. Pode dizer, bebê. Só uma dúvida. Quando se fala que o organismo ele está inflamado, que a pessoa se alimenta que tem uma alimentação mais ácida, que deixa o organismo inflamado, está correlacionado a isso ou não tem nada a ver? Não, é porque você falou duas coisas estranhas aí, ó. Eu acho que é um dizer isso aí que você está falando. Porque assim, quando você fala que o organismo está inflamado, a principal molécula no corpo que te diz que você está em inflamação é citocina ou citoquina. Você vai estudar isso em fisiologia. E isso é produzido pelas células da defesa. O que é uma inflamação? Uma inflamação é como se fosse uma guerra, né? Entre as nossas células da defesa e micro-organismos. Então, quando você fala assim, o corpo está inflamado, geralmente você vai ver isso no exame de sangue, porque vai estar aumentado as células da defesa, que são os leucocitos. Isso por um lado. Agora, quando você falou que a gente come muitos alimentos que deixam o nosso organismo ácido, aí já é pro outro lado, já é o lado do pH, que é isso aqui. O corpo tá inflamado quanto ao pH, tá? Só que do jeito que você falou, é um dizer popular, tá? Inflamado é da defesa, das células da defesa, dos leucocitos, um exame de sangue, você vai pedir e tal. E tem essa parte do pH inflamado, que é devido à acidez, tá? Mas o teu próprio corpo, o teu próprio organismo fisiológico tenta voltar isso ao normal. Que no caso aqui é o sangue. O que eu quis dizer é justamente o inflamado em relação ao pH, porque as pessoas que, tipo, um exemplo agora com Covid, né, que tiveram mais problema foram justamente as pessoas que estavam com mais... diabetes, com isso. É muito... Tranquilo, porque, mas valeu. Antônio, você vai ver que todo o nosso corpo ele tem que estar com pH ótimo. Todas as moléculas, todas as enzimas, todas as proteínas, elas só se ativam num determinado pH. O que acontece se você altera o pH da pessoa? Numa diabetes. Numa diabetes, tu vai ver que a pessoa ela começa a degradar o que a gente chama de corpo cetônico, para poder se alimentar. Uma pessoa diabética, gente, a célula não pega a glucosa. Aí o que acontece com a glucosa? Ela fica acumulada no sangue. Por isso que uma pessoa diabética tem glucosa elevada, porque a tua célula não consegue degradar a glucose. Como a tua célula não consegue degradar a glucose, meus amores, ela vai tentar degradar outra coisa. O que ela degrada de segundo alimento preferido? Corpo cetônico. Só que corpo cetônico é uma molécula ácida. Então, o corpo da pessoa vai estar todo ácido. O que uma pessoa diabética ela tem problema na defesa? Porque ela não consegue ativar as células de defesa. O pH está tão ácido, está tão alto, está tão elevado, que a pessoa não consegue ativar as células. Vocês estão entendendo? Então, a pessoa que é diabética, gente, ela tem todo o organismo dela falhado.
Porque o organismo dela não está entendendo nada com nada, não entende o que está acontecendo. Se entra uma bactéria, se entra um vírus, né, que é no caso do Covid, ela não vai entender. Por quê? Porque o pH dela está todo alterado. Ela não reconhece o que é o quê. Vocês estão entendendo? Entendi. Era isso que eu queria. O sentido era esse. Obrigado. Mas é isso, Antônio. Uma pessoa que está com diabetes já é um fator de risco para Covid, para qualquer outra enfermidade, porque tem alteração no pH. Então, gente, aí eu fiz essa brincadeirinha aqui, ó, de botar esse giftzinho aqui, ó, só para vocês verem que o sangue é muito importante. E o fundamental tá aqui, ó. O que é a função do sangue? Eu descrevi uma por uma, mas eu quero que vocês completem aí na apostila, ó. Transporte de gases e oxigênio, de gases, que no caso é oxigênio e o CO2, nutrientes, regula a temperatura, atua como amortiguador, tá? Que é o regulador do pH, que eu falei para vocês. Coagulação sanguínea, que é a parte da plaqueta, tá? E transporte de células, que é a parte da defesa. Todo mundo entendeu todas as características que eu falei aqui das funções? Perfeito. Completem aí na apostila de vocês. Depois disso aqui vocês vão... Gente, composição. Antes da gente começar a aula aqui, nessa parte de composição, eu quero fazer um esqueminha com vocês. Pega aí uma folha em branco, se você tá com a apostila, copia de um ladinho. Lembra que no primeiro curso de histologia, quando eu falei conectivo, toda vez que você estuda conectivo, você tem que fazer a composição e dividir ela, ó, tecido sanguíneo, que é o que a gente está estudando hoje, né? Quando você pega tecido sanguíneo, você tem que botar, presta atenção, que isso aqui você tem que fazer em todo o tecido conectivo. É uma regra, isso aqui é prova, tá? Todo o tecido conectivo, você tem que dividir ele em um lado, células, tá? E do outro, matriz extracelular. Isso todo mundo tá lembrado, né? Então, copia isso aqui, faz esse esqueminha. De um lado, células, do outro, matriz extracelular. Só que o que acontece? O tecido sanguíneo, ele tem uns nomes próprios. A parte celular do tecido sanguíneo se chama elementos formes. Olha aí, bota de baixo, do jeito que eu tô falando aqui, gente. Elementos formes. E a parte da matriz extracelular, que é a parte líquida, se chama plasma. Então, copia isso aí. Aí o que acontece? Dentro da parte de elementos formes, tá? Que é a parte celular, a gente tem 3 células importantes. Então, copia esse esqueminha que eu vou fazer para vocês. Isso aqui é babado. Isso aqui é questão de prova. Então, por um lado, a gente tem... Olha só, gente. Vou até botar outra cor. Olha aqui, gente. A gente tem os eritrocitos. Quem é que sabe o outro nome que também se chama eritrocito? Glóbulos rojos, ou também chamada hemates. Eu quero que vocês copiem os 3 nomes, porque na prova pode vir qualquer um e vocês vão ficar olhando pro vento sem saber o que é. Então, a primeira célula, ela recebe o nome de, olha aqui, ó, Joaquim, Joãozinho, Teodoro, entendeu? É a mesma coisa, a mesma pessoa, é a mesma célula. Eritrocito, glóbulo roxo, hemates. Depois, a gente tem outro grupo de célula, que é o que, ó, leucócitos, ou também chamado, que, meus amores? Glóbulos brancos, porque você vê ele brancozinho. E por último, a gente tem as células chamadas plaquetas, ou também chamada trombocitos. Aí eu vou botar só um nome, porque eu tô com preguiça. Depois você bote, pra você ver como você vai se lascar. Eu quero que todo mundo bote no esquema os 3 nomes aqui, ó. Os 2 nomes e os 2 nomes. Porque é muito engraçado. O professor da UAL dá a aula inteira, o mês inteiro, falando plaqueta, 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 plaqueta. No dia da prova, ele vai botar o quê? Pra vocês, ó, se ferrar. Trombocito. Aí vocês vão ver, meu Deus, o que é trombocito? Então, coloquem aí. E isso é só as células, tá? Raíssa, tem como complicar mais um pouquinho? Tem. Bora complicar mais um pouquinho. Dentro dos leucocitos, ou glóbulos blancos, meus amores, lembra da regrinha que eu falei pra vocês, quando eu falei conectivo? A gente tinha uma mnemotécnica, que como que era, gente? Quem é que lembra? Todos os leucocitos, que eram 5, quem é que lembra? Nelimoeba. Perfeito. O que era nelimoeba? Neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo e basófilo, né? Os 5 aqui, gente, são 5 células que estão na família dos leucocitos, ou chamado glóbulo branco, tá? Só que agora, como a gente está estudando sangue, eu tenho que dar uma coisa mais profunda. Eles aqui, esses 5, eles vão se dividir em 2 grandes grupos. Olha pra cá. Vou dividir os grandes grupos aqui agora. Vou botar outra cor. E olha pra cá, gente. Por um lado, a gente tem os polimorfo. Olha isso. Polimorfo nucleados. Ou também chamado, bota entre parênteses,
granulocitos. Eita, isso tá complicando hoje, né? Granulocitos, tá? E por outro, a gente tem os monomorfonucleados, ou também chamado, coloca entre parênteses, agranulocito. Por quê? Porque o professor pode falar a aula inteira monomorfonucleado, mas no dia da prova ele vai botar na questão lá agranulocito, só para você confundir. Agranulocitos. Qual que é qual? Gente, isso aqui, esse nome aqui, é porque tem células, olha para cá, ó, tem células que eles têm vários grânulos no citoplasma. Olha para cá, o que eu tô fazendo. Vários grânulos, por isso que se chama granulocito, ou também poli de vários mini núcleo. E tem outras células desse grupo aí que não tem grânulos, ou que tem um, dois. Por isso que chama monomorfonucleado, ou a do grego lim, sim, né, que é 100 grânulos, ou poli de muitos e granulocito. Qual que é qual, Raíssa? Presta atenção. Ne, tá aqui. O li, tá aqui, ó. Ne, li. Depois, o N com O tá aqui também. Ne, li, mo, e, ba. Então, você faz isso. Não entendi nada fazendo, Raíssa. Então, aprende isso aqui, ó. Dentro dos polimorfonucleados, que são vários, eu tenho o neutrófilo, o basófilo e o eosinófilo. Anota aí, gente. E dentro dos monomorfonucleados, eu tenho o linfócito e o monocito. Então, é ne, li, mo, e, ba. Entendeu? É assim, ne, li, mo, e, ba. Sempre assim. É um aqui, os dois ali e os dois que sobram aqui. Então, de todas essas cinco células aqui, 2 células dessa não tem tantos grânulos, que é o linfocito e o monocito. Todos os demais têm muitos grânulos, por isso que ele se chama polimorfonucleados, tá? Todo mundo entendeu isso, gente? Entenderam, né? Aí, por outro lado aqui, ó, a parte líquida do sangue se chama plasma, e meus amores vão ver que ele se divide em dois, numa parte orgânica e numa parte inorgânica. Então, copia aí no teu esquema. Quero que você deixe esse esquema completo. Inorgânica e aqui orgânica. O que existe dentro da parte inorgânica? Aí você faz aqui no seu esquema. Puxa. Por um lado tem a água e por outro os íons. Então copia no teu esquema. H2O e aqui íons. Isso que é importante botar. E na parte orgânica tem tudo, gente. Tem os nutrientes, tem a glucose, tem várias proteínas. Aí. Vão ver que tem as chamadas imunoglobulinas, que também é uma proteína, mas faz parte da defesa. Então, copia isso aí, tudinho. Tem mais alguma coisa para colocar? Aí, você tem. O que eu quero que vocês entendam, gente? Se você pegar o sangue, do jeito que tá aqui, a composição do sangue total, eu quero que vocês coloquem que 55% é só plasma. Então, qual que é a maioria do sangue, gente? É a parte líquida. E 45% é feito de células. Olha para cá que profundo que eu vou fazer agora. Desses 45% de elementos formes, olha o que eu vou botar agora. 44% é só eritrocito. Ou seja, que esse outro grupo aqui todinho de células, ó, é 1%. Por que é importante isso, Raíssa? Porque já meus amores vão ver que tem que saber a porcentagem, que é o valor relativo e o valor absoluto de cada célulazinha dessa. Então, presta atenção, coloca aí. De todo o tecido sanguíneo, 55% é só o plasma. E o que sobra para 100? 45% é as células. Só que das células eu tenho 3 grandes grupos. Praticamente todas as células do teu sangue é eritrocito, ou glóbulo roxo, ou hemácias. Ou seja, 44% dos 45% é só de eritrocito. O resto que sobra, que é 1%, vocês vão ver que tá entre os leucócitos e as plaquetas, tá? Então, gente, essa fantástica aqui, vou até tirar uma foto. Ó, a pose. E vou mandar lá para vocês depois no Classroom. Todo mundo copiou? Vou esperar um pouquinho, que hoje eu tô boazinha. Amiga, que é 12,85 primeiro ar, né? Eu sempre pergunto. Tá.
Gente, deu certo copiar aí numa folhinha, no apunte. Se copiar numa folhinha, depois não esquece de colocar no apunte, tá? Eu quero que vocês copiem tudo no apunte, pra ter tudo aí, porque na final vocês vão só procurar esse apunte e já vai ter a luz toda. Então, copiem isso aí direitinho, a classificação da classificação, as porcentagens, tudo é pergunta de prova. Posso continuar? A gente não começou a aula ainda não, bebês. A gente tá só se conhecendo. Um minuto aí, Raíssa. Mais um minuto, né? Adoro. Raíssa, então, no caso, as plaquetas vão ter 55%? Olha o que você está me perguntando. As plaquetas, ou também chamado trombocito, junto com os leucocitos, eles são só 1%. O que é 44% de tudo do sangue? É os eritrocitos, o glóbulo roxo, o hematos. Que é aqueles discozinhos roxo, olha, rojo, né? Que é vermelho. Que, na verdade, é a célula que vai transportar o oxigênio. Já a gente vai ver um por um. Tá bom. Obrigado. Eu tentei já, acho que não. Aí, ó. Ela tá indo, cachorro. Gente, vocês me avisam, tá? Quando vocês terminarem, eu tô por vocês. Já acabei já. Os demais, sim? Também. Ó, tem uma pessoa falando no chat. Qual a função do tecido sanguíneo? Você não tá lá dentro. Já eu mando pra você, tá, bebê? A função do Ítalo, tá perguntando. Então, gente, salvei já igual a Pantaxa, tá? Pra quem não conseguiu copiar a tempo, eu mando depois a fotinha daqui, disso aqui. E agora sim, presta atenção. Agora que todo mundo já sabe, a gente vai ver a aula aqui, né? Essa parte que eu já não gosto muito. Então, aqui, ó. Você pegou o sangue, dividiu ele. Olha pra cá, gente. Aqui em cima, a gente tem o plasma de branco, que é a parte líquida. E aqui embaixo, a gente tem toda a parte dos elementos fórmicos, tá? Então, dentro dos elementos fórmicos, que é as células, vocês vão ver que eu tenho os eritrocitos, tá? Que é o 44%. As plaquetas e os leucocitos. Dentro dos leucocitos, que também são chamados de glóbulos brancos, tá? Que é a defesa, a gente tem os agranulocitos, ou também chamado monomorfo nucleado, que é o monocito e o linfocito, e os granulocitos, ou também chamado polimorfo nucleado, que é o que falta, né? Aí, limo, ba, tá? Então, olha aqui, ó, o esquema que eu fiz pra vocês. Plasma, 55%. Depois, toda a parte dos elementos fórmicos, 45%. Dentro dos elementos fórmicos, deixa eu botar vocês pro outro lado, vocês estão me atrapalhando aqui. Dentro dos elementos fórmicos, a gente tem os glóbulos roxos, eritrocito ou hemates, que é a mesma coisa, plaquetas ou trombocitos e glóbulos brancos ou leucocitos. Dentro do glóbulo branco, a gente tem o quê? 5 células. Essas 5 células vão se dividir em polimorfo nucleado, os 3 aqui, ó, e monomorfo nucleado, os 2 aqui. Quem que lembra da regrinha? Limoeba. O que é limoeba, bebês? É as iniciais das células que fazem parte da família dos glóbulos brancos, tá? Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos e basófilos. Bora continuar. O que é essa centrifugação de um sangue, gente? Quando você pega o sangue, olha só. Quando uma enfermeira vai lá tirar teu sangue, né? Tá lá com medo. Ela tira o seu sangue e você vê um líquido homogêneo, né? Todo vermelhinho. Aí você vai colocar numa maquinazinha chamada centrifugadora. Ela vai centrifugar, né? E o que vai acontecer? Tudo que for mais denso vai ficar no fundo e tudo que for mais liviano vai ficar em cima. Do jeito que tá aqui o desenho, é porque o sangue já foi centrifugado. Isso eu quero que vocês entendam, tá? Porque aí vai ficar heterogêneo, do jeito que tem que ser. A parte de cima é o plasma, tá? A parte bem do meio, gente, é o 1% que eu falei pra vocês, que fica as duas célulazinhas, que são o quê? Plaquetas e glóbulos brancos, tá? Olha, ó. E a parte lá de baixo, que é a parte mais pesada, a mais quantitativa é os glóbulos roxos. Isso todo mundo entendeu? Que aí seria 55%, 1% e 44%, tá? Mas basicamente, vocês têm que saber que de matriz extracelular eu tenho 55 e de células eu tenho 45. Só que dessas células, a maioria, assim, ó, em 1000 é glóbulo roxo, tá? Isso eu quero que vocês entendam. O que seria o plasma? Gente, alguém fala pra mim o que é plasma? O que é plasma? É uma frase de 3 palavras só. O que é o plasma? A parte líquida do sangue? A parte líquida do sangue, perfeito. Ou seja, é a matriz extracelular, fora das células. Esse plasma tem água e eletrolitos, que eu falei pra você que é a parte inorgânica. Tem proteínas, aí tá uma série de proteínas, não vou ficar falando isso aqui.
E tem outros, que é os nutrientes, glucosa, ácido graxo, dióxido de carbono, oxigênio. Então, tudo isso aí, gente, tá no plasma. Todas as proteínas, todos os nossos nutrientes, tá tudo no plasma, tá? Depois, aqui é uma pergunta de prova. Isso aqui, gente, vou falar pra vocês agora. Presta atenção, liga o cérebro aí. Quem não tá acordado, acorda agora. Você chega lá no hospital. Meus amores, não, né? Porque vocês estão no primeiro ano e agora, infelizmente, nesse tempo de quarentena, vocês não fizeram nem prática ainda, né? Mas, durante a vida de vocês, antes de ingressar na faculdade de medicina, vocês estavam no hospital e às vezes você vê um paciente em estado grave e você vê ele com uma bolsa de plasma. Bolsa de plasma ou bolsa de soro? Essa é a pergunta para vocês. Eu tô fazendo uma pergunta, tá? O paciente, ele tá com a bolsa de plasma ou ele tá com a bolsa de soro? É de plasma. Alguém fala mais alguma coisa? Pra aula ficar legal? Porque tá chata a aula. Pra mim sempre foi soro, não sei. Ô, Luciana, você falou assim do seu interior ou você já ouviu falar, o médico falar assim, me dá a bolsa de plasma aí? Não sei. Você achou bonito o nome plasma, né? Uhum. Eu acho que foi. Não, gente, por isso que aqui vocês têm que ter cuidado. É o seguinte, teve uma pessoa que tava andando de bicicleta, sei lá no Bosque de Palermo, sem querer passou um carro em cima. Teve um politraumatismo. Perdeu muito sangue. Chegou na guarda, no hospital, sem sangue praticamente. O que o médico vai fazer? Para repor a volêmia. Vocês vão escutar isso. Ó. Volêmia é volume de sangue, tá? O que o médico vai fazer para repor? Ei, filho de puta, joga aí uma bolsa de plasma ou uma bolsa de soro. É sempre bolsa de soro. Você nunca vai botar uma bolsa de plasma. Por quê? Porque tem uma diferença entre o plasma e o soro. E é essa a pergunta de prova. Olha pra cá. E bebês, olha, ó. Paciente que levou um acidente lá no Bosque de Palermo, andando de bicicleta. Pode até ser eu, viu? Eu adoro. Aí chegou a médica e falou, ei, passa aí a bolsa de... Quero que vocês nunca mais esqueçam isso. Bolsa de soro. Por que, Raíssa? Por que é tão importante você saber que é soro e não é plasma? Porque, gente, presta atenção. Eu quero colocar para esse paciente sangue, né? Seria o sangue. Mas eu não posso colocar o sangue porque eu não sei de onde é que veio esse sangue. E é rápido, eu preciso colocar para esse paciente, senão ele vai morrer. Então, o que eu pego? Eu pego, olha isso que eu vou fazer, gente. Eu pego essa parte aqui, que é a de cima, que seria o quê, gente? O plasma. Só que no plasma tem uma proteína que eu jamais posso transfundir. Jamais eu posso dar para uma outra pessoa essa proteína. Porque senão o sangue inteiro vai virar pedra. O sangue inteiro vira coágulo, tá? Qual é que é a proteína que eu tenho que tirar do plasma que se transforma em soro? Fibrinógeno. Isso é pergunta de prova. Então, presta atenção que eu não entendi foi nada, Raíssa, tá falando aí. Fibrinógeno é uma proteína, fibrinógeno, que tem, olha pra cá, bebês, que tem neste plasma aqui, que eu preciso tirar para poder dar o plasma pro paciente. Só que, gente, o soro nada mais é que o plasma sem o fibrinógeno, tá? E o fibrinógeno, gente, é a proteína que vai ativar as plaquetas. O que acontece quando a plaqueta se ativa? Ela forma coágulo. E o que acontece no sangue de uma paciente se tem coágulo? O coágulo vira pedra, vai lá pro cérebro e a pessoa morre por um ACV. Vocês estão entendendo a dificuldade disso? Então, todas as vezes você não dá uma bolsa de plasma, porque plasma tem fibrinógeno e fibrinógeno vira pedra no corpo da pessoa. Pedra é modo de falar, tá, gente? Não vai sair por aí dizendo que a Raíssa dá aula, dizendo que o sangue vira pedra. Vira coágulo. Só que coágulo é, na verdade, uma massazinha de sangue. Então, olha pra cá, que se você não entendeu nada do que eu tô falando, você vai entender agora porque eu escrevi. O soro é a parte do sangue, ou seja, a parte do plasma que fica depois de quitar, depois de tirar o fibrinógeno, tá? Então, desenha aí o plasma, coloca uma pedrinha. Essa pedrinha você coloca o nome, fibrinógeno. Quando você tira a pedrinha, você vira soro. Então, o soro é o plasma sem o fibrinógeno, tá? Então, geralmente, na guarda, no hospital, você não dá bolsa de plasma, você dá bolsa de soro. Que nada mais é que tudo que tem no plasma, tá? Oxigênio, nutrientes, glucosa, sem o fibrinógeno, que é a parte que não poderia dar, tá? Então, isso, questão de prova. Todo mundo entendeu, né? Essa parte aí do plasma. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar só as partes formes, ou seja, a parte que tem forma no sangue. O que é a parte forme? Ô, Luciana, Emília, quem estiver aí assistindo, Tavinho. O que é o elemento forme do sangue? São as células. Exatamente. É o que tem forma, é as células. Quais são as células que a gente tem no nosso corpo, gente? Olha aqui. Quais são as células que a gente tem aqui nesse sangue? Aqui é um corte do sangue, tá? A gente tem o plasma aqui, ó. E a gente tem, olha só, glóbulos rojos
glóbulos brancos e as plaquetas, tá? Então, é as 3 células que a gente tem. Bora falar sobre uma por uma. O que é importante saber das plaquetas? Gente, presta atenção. As plaquetas, ou trombocito, coloca bem grande no material de vocês ou na sua folha. Não são células. Isso é questão de prova. Porque é célula, olha aqui, ó. É célula porque você fala que são as células do sangue, tá? Mas o professor, filho de puta, ele não vai te dizer que é célula. Ele vai falar o quê? Ele vai fazer essa pergunta assim, ó. As plaquetas do trombocito são células? Se ele falar assim, gente, ele tá com malícia. Não é célula. É um fragmento, é um pedaço de uma célula grande. Então, olha pro desenho. Essa célula grandona aqui, ó, enorme, gigante, depois vocês vão ver ela na lâmina, se chama megacariocito. Esses megacariocitos, que são a célula madre, eles dão pedaços irregulares, ó, estão vendo aqui, cada pedaço é diferente de um, né? Esses pedaços irregulares são segmentos celulares, que é nossas plaquetas, tá? Então, as plaquetas não são células, não tem núcleo, não tem mitocôndria, não tem nada de uma célula, nada mais é que um fragmento celular, tá? Que tem umas proteínas e uns grânulos dentro do citoplasma delas. Olha, então, são segmentos celulares irregulares, tá? São as células mais pequenas do sangue e elas têm uma forma de disco biconvexo. Isso só de informação mesmo. O que é importante vocês saberem, gente? Sim ou sim, é que elas têm uma vida larga, curta. Elas têm uma vida média curta, tá? Vida larga, só se for. Vida média curta. O que quer dizer isso? Hoje eu sou uma plaqueta e eu nasci. Daqui a 10 dias eu vou morrer. Então, tudo que eu tiver que fazer na minha vida, eu vou fazer em 10 dias. Depois eu vou morrer, tá? É assim. As plaquetas nasceram e elas morrem depois de 10, 12 dias. Elas têm uma vida média curta. Raíssa, quais são os órgãos que geralmente faz a reutilização desses fragmentos? Para não dizer que é o cemitério. É o baço, o hígado e médula óssea. Isso é pergunta de prova. Então, quando a plaqueta, gente, ela já tá ficando velhinha, ela já não tem a função de fazer a coagulação, ela chega lá no baço, no hígado e na medula óssea e elas são restauradas. Restauradas para fazer outro tipo de célula, tá? Então, elas morrem logo depois de 10 a 12 dias no sangue. Nesses 3 órgãos aí que eu tô citando para vocês. Qual que é a função da plaqueta? Já citei, mas eu vou falar de novo com detalhes. A função da plaqueta, desse fragmento, é a coagulação sanguínea. Bora devagar. O que é uma coagulação sanguínea? É formar coágulos no sangue. De maneira fisiológica, o que seria isso? De maneira normal, é quando você tem algum corte no seu vaso, para esse vaso não ficar perdendo sangue direto até o vaso voltar a ser reconstruído, eu formo uma muralhazinha, um muro de células para poder não deixar sair o sangue. Vou botar uma imagem aqui, ó. Cortei meu dedo. O que acontece quando eu corto meu dedo? O vaso se rompe, começa a sair sangue. Para não perder sangue, o que acontece? Olha aqui. Isso aqui é uma série de eventos que vocês vão ver comigo lá em fisiologia, tá? Fisiologia sanguínea. Mas, basicamente, o sangue que tá aqui, ó, rompido, ele vai se contrair. O que é uma contração, gente? O sangue, ele tem esse tamanho. Quando ele se contrai, ele fica desse tamanhozinho aqui, ó. Exatamente para passar menos sangue e perder menos sangue. Depois, vem as plaquetas. Olha pra cá, gente. A plaqueta se une, dão as mãos uma pra outra e formam um coágulo. Depois vem a fibrina e fecha esse coágulo, tá? É como se fosse um cimento. Então, a função da plaqueta é fazer um cimento no sangue quando ele tá rompido. E isso vai durar somente enquanto o vaso é restabelecido, tá? Raíssa, e de maneira patológica? Gente, tem várias pessoas que se cortam muito, vamos supor, que tem muita hemorragia, né? E aí, esses coágulozinhos, vocês vão ver que de maneira fisiológica, eles são degradados. Só que algumas pessoas têm problema na coagulação, tá? Tem pessoas que têm hemofilia, tem uns problemas que não conseguem degradar esse coágulo. Aí o que acontece nesse coágulo aí, gente? Ele não é degradado, ele cai pro vaso sanguíneo mesmo e ele vai viajando. Só que ele vai viajando e quando ele chega nos vasos bem pequenininhos, que são do cérebro, do pulmão, ele forma um trombo. Que é o que vocês já ouviram falar de tromboembolismo pulmonar? Já ouviram falar dessa doença? Tromboembolismo pulmonar. Nada mais é que um trombo de uma plaquetinha que viajou, geralmente vocês vão ver que é lá dos membros inferiores, vão viajando até chegar nos capilares fininhos do pulmão. Aí quando chega no capilar fininho do pulmão, olha o que acontece. Vou até fazer um desenho, ó. Esse trombo, ele vai viajando, ele tem esse tamanho aqui, ó, esse trombo, nessa artéria. Só que quando chega no capilar do pulmão, o capilar fica bem desse tamanho. Então, esse trombo aqui, gente, ele se conecta aqui
E toda essa parte do pulmão não recebe nada, não recebe oxigênio, não recebe nada. Por quê? Porque o trombo tá aqui. E esse trombo não deixa o sangue passar. Por isso que aqui gera um tromboembolismo pulmonar. Por que eu tô falando isso aqui pra você? Vai cair na prova isso aqui? Não vai, é só conhecimento de mundo. É porque eu gosto da aula falando pra vocês outras coisas, tá? Então, a função da plaqueta é formar o coágulo. Esse coágulo de maneira fisiológica, pra você não perder sangue. Em pessoas patológicas, eu posso ter uma enfermidade devido a essa plaqueta. Isso é outros 500, tá? Depois, eu tenho que saber o valor, Raíssa, normal? Tem que saber o valor de todas as células no sangue. Isso, meus amores, já vão pedir no exame de sangue chamado hemograma. Já vai sair no laboratório. Só que como meus amores não são médicos ainda, vocês não vão ver o exame agora, vocês vão ver só a prova na frente de vocês, entendeu? Então, para a prova, você tem que saber que o valor normal da plaqueta no sangue é de 150 a 300 mil mililitros de mercúrio, tá? Esse é o valor normal. O que acontece se eu tiver uma diminuição desse valor? Eu tenho uma plaquetopenia. Plaqueta-penia, diminuição da plaqueta. Se eu tiver maior que esse valor, eu tenho uma plaquetocites. Eu tenho um aumento das células dessas plaquetas no sangue, tá? Tudo isso, meus amores, tem que saber. Então, decora aí. Bota na caixola do decoreba, né? Isso, gente, é tudo que vocês precisam saber de plaqueta, tá? Depois. Oi, bebê. Pode repetir plaquetopenia e plaquetocite? Plaquetopenia, penia é diminuição. Plaquetocites, cites é aumento, tá? Tá, obrigada. De nada, não. Então, continuando aqui, ó. Próximo bloco de células. Gente, hemates, glóbulo rojo ou eritrocito. É a mesma célula, tá? O que você tem que saber logo aqui, antes de eu começar a falar dessa célula? Essa célula é a mais abundante ou a menos abundante? Quanto é a porcentagem dela, dos elementos formes, dos três? Ela é quantos por cento? 44. Então, gente, é por isso que às vezes a gente fala que o sangue é hemates. Por quê? 44% de 45 é só hemates. Então, o sangue ele é vermelho por quê? Por causa dessa célula. Essa célula tem um pigmento que se chama hemoglobina, que dá a coloração do sangue, tá? Porque o plasma é transparente, gente. O plasma é branco, tá? As outras células é meio que amarelinha. E isso aqui é vermelho. Então, por isso que o sangue é vermelho. Porque a maioria do nosso sangue é essa célula aqui. Então, continuando. Olha o que eu falei pra vocês. Ela é vermelha porque tem um pigmento. Depois a gente vai ver ela por dentro. A gente vai entrar dentro dessa célula aí, tá? Mas ela é um discozinho, tá? Biconvexo. Olha só. Informações importantes dessa célula. É um fragmento, Raíssa, de célula ou é uma célula mesmo? É uma célula. Só que tem uma coisa importante. Essa célula não tem núcleo. É a coisa mais importante aqui, gente. Ela não tem núcleo, ela não tem a maioria dos organóides, não tem mitocôndria, não tem retículo endoplasmático rugoso, não tem Golgi, não tem quase nada. O que ela tem de 95% do peso dela, meus amores vão ver que é uma proteína chamada hemoglobina. Então, pensa comigo. Hemoglobina, tá? Pensa comigo. Aqui eu tenho uma célula, essa célula bem, ela não tem núcleo, ela não tem mitocôndria, ela não tem retículo endoplasmático rugoso, ela não tem nada. Nada de que uma célula normal tem. O que ela tem no lugar do núcleo, no lugar do retículo endoplasmático rugoso, no lugar da mitocôndria? Uma proteína chamada hemoglobina. Então, 95% do peso molecular desta célula é hemoglobina. Só copia aí. 95% do peso é hemoglobina. Depois a gente vai ver o que é hemoglobina. Ei, o ritmo tá bom? Vocês estão achando que eu tô acelerada? Tô lenta? Vocês estão seguindo, né? Pra mim tá bom. Tá, então, presta atenção. Agora a gente viu a plaqueta e vimos que ela é um fragmento. Agora a gente tá vendo a hemate, é uma célula, porém não tem núcleo, tá? É muito importante vocês saberem isso. Aí tá, a plaqueta, que é a célula passada, a gente viu que ela vem do megacariocito. O megacariocito, que é o grandão, se quebra, né? E ela vem daí. Da onde, pergunta de prova, da onde vem as hemates? As hemates são uma diferenciação de que célula? Quem é que lembra isso aí? Quem é que já estudou? Igual tem aí, né? Se você quiser dar uma olhada para participar da aula, eu iria agradecer. Tá aí, ó, na tela. Reticulocitos? Luciana, você é tão maravilhosa. Muito obrigada, Luciana. Por isso que eu não saberia como é que ia ser essa aula sem você. Exatamente, gente. Olha só. Aqui, ó, eu botei de negrito e ao invés de botar o número... O tamanho da letra é 16, mas aqui eu botei 22. Só pra vocês verem. Os eritrocitos, ou glóbulo rojo, ou hemates, eles provêm de uma mamãe chamada reticulocito. Eu vou dar eu vou fazer aqui, gente, eu vou colocar uma imagem na tela, não se assustem, tá? Isso aqui é só pra gente conversar. Olha isso aqui, gente, olha essa bagaceira. Agora todo mundo olha espantado, olha só. É o seguinte, eu vou dizer uma coisa aqui importante. Raíssa,
Minha mãe falou que eu tô com anemia. E agora eu vou morrer. O que é anemia, gente? Eu tinha anemia antes de vir pra Argentina. Mãe disse que se eu não me tratasse, se eu não começasse a comer feijão, ela não ia deixar eu vir morar sozinha, que eu ia morrer da anemia. Era eu. Então eu tinha anemia. Aí, qual é a primeira coisa que o gente, eu tô conversando com vocês porque é importante, tá? Isso aqui é muito importante. Qual a primeira coisa que a sua avó, né, que tem aquela linguagem mais rebuscada, olha pra você e diz quando você tá com anemia: ô, menina, vê amarela. Vai comer feijão, menina. Amarela, você fica amarela. Ah, as mucosas ficam amarelas. Por quê? Porque no sangue, olha só que profundo isso. Quando você tem anemia, você vai ficar amarela. Por quê? Porque o sangue, ele é vermelho, né? Quando a pessoa tá com anemia, ela tem diminuição dos glóbulos rojos. Ou por diminuição da célula, ou por diminuição da hemoglobina. Já entendam isso. Então, a anemia, que é uma enfermidade, ela é dada por uma diminuição dessa célula. Até aí todo mundo entendeu? Por isso você fica amarela, velho. Porque você perde a célula que dá a coloração de vermelho do sangue, né? Aí o que acontece? No nosso organismo, de maneira fisiológica, lá no rim, olha pra cá, esse órgão aqui, no rim, ele manda uma mensagem para a médula óssea, que é onde cria essa célula, chamada eritropochetina. Isso aqui, gente, é um hormônio. Depois vocês vão ver isso bem profundamente em fisiologia. Mas eu acho importante falar isso agora, para vocês entenderem. Então, lá na médula óssea é o lugar onde acontece a formação de todas essas células que eu tô falando para vocês. Só que aí, vocês vão ver em livros, em apontes, que o eritrocito, olha para cá ó, na imagem, ó, que é esse aqui que a gente está conversando, eles vêm do reticulocito, tá? Quando os reticulocitos saem da médula óssea, eles perdem um núcleo, vão para a corrente sanguínea, vivem por 2 dias e se transformam em eritrocito. Só que, gente, os eritrocitos, eles não vêm só dos reticulocitos. Olha para cá. Na médula óssea, a célula madre recebeu um estímulo aqui, que é esse nome em grego, se transformou nisso. Aí começa. Olha só, a família dos eritrocitos se chama proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policrômico, ortocromático, reticulocito e, por último, o eritrocito. Então, eu botei essa imagem só para vocês entenderem que os eritrocitos, eles provêm de uma diferenciação de um monte de outras células que se forma lá na médula óssea quando eu tô com problemas, vamos supor, uma anemiazinha de base, tá? Todo mundo entendeu isso? Isso aqui tudo que eu falei para vocês se chama eritropochese, ou seja, formação das células do sangue. Eritropochese, tá? Perfeito. Voltando aqui, o que tem de importante? Saber o valor. Olha para cá pra telinha. O valor normal em homem é de 5 milhões a 5,5, tá? É porque aqui faltou 5,5. E em mulher, 4 a 4,5. Pergunto para vocês. Eita, cabaré. O que foi? Quem é? Gente, pergunto para vocês. Por que tem uma diferença entre o valor de homem e o valor de mulher? Alguém sabe me explicar? Por que o normal em homem é sempre mais que na mulher? Por causa da menstruação? Você arrasou. Quem foi que disse aí? Esse homem representa mesmo. Então, gente, nós, mulheres sofredoras, né, nessa parte, assim, porque depois a gente é só vitoriosa, todo mês a gente tem um ciclo chamado ciclo menstrual, né? Nosso organismo se prepara inteiro para ter um neném. Como não brincamos, né, durante o mês inteiro, não vamos ter um neném. Então, menstrua. Isso é uma maneira de você limpar o útero. Então, nessa limpeza, nessa menstruação, a gente perde sangue. E o que vem no sangue, gente? Eritrocito. Então, na menstruação, que é um mecanismo fisiológico, a gente perde muito eritrocito. Por isso que sempre o valor da mulher é menor e é fisiológico, é normal, tá? Então, o valor normal em homem é de 5 a 5,5 milhões e na mulher, 4 a 4,5 milhões, tá? E é normal a mulher sempre ter um pouquinho menos pela menstruação. Perfeito, vocês estão lendo tudo direitinho. Raíssa, você falou pra mim que o glóbulo roxo não tem nada. Não tem núcleo, não tem reticuloma rugoso, não tem nada. Só tem proteína. Só tem proteína praticamente, tá? A principal, questão de prova. Gente, eu me lembro que até eu errei essa questão de prova no meu primeiro ano. A professora Nina fez uma questão de glóbulo roxo e botou letra A. Qual é a função? Letra B, valor. Letra C, qual a principal? Aí botou principales ou principal proteína. O que eu fiz? Eu pensava que ela tá perguntando essas proteínas aqui, ó, que eu botei pra vocês. E não, gente. Toda vez que qualquer professor perguntar qual a principal proteína, a resposta é hemoglobina. Agora, se o professor perguntar que proteínas tem, aí você vai botar hemoglobina, glucoproteína, espectrina, banda 3, que são as proteínas que tem nessa célula, tá? Tem que saber a função de cada um. É muito bom você saber. A hemoglobina, gente, a função dela, pensa comigo. Qual que é a função do glóbulo roxo? É carregar oxigênio. É ele que carrega oxigênio. Peraí. A Ana Clara que tá aqui, é?
Ah, amiga, é pra entregar isso aqui, ela não me avisou nada. Peraí, gente. Amiga, obrigada, viu? Sério, eu tô te devendo. Isso aqui é o mesmo. Ah, tá certo. Gente, pensa comigo. Qual que é a função... Ó, vamos pensar, não vamos decorar, não. Qual que é a função dessa célula? A gente não viu ainda, mas eu tô falando pra vocês. É carregar oxigênio. É ela que leva o oxigênio, então ela é muito importante. Qual que é a principal proteína? 95% dessa célula é o quê? Hemoglobina. Então, qual que vocês acham que é a função da hemoglobina? É a função da célula. A célula só consegue carregar oxigênio porque a hemoglobina tá carregando por ela. Então, a hemoglobina é praticamente a célula, tá? Então, as outras proteínas que tem milhões, mas eu quero que vocês saibam essas três. São as três principais, depois da hemoglobina, claro. A glucoproteína. Glucoproteína, gente, vocês viram lá em biologia celular comigo. A maioria daqui teve intensivo comigo. Vocês lembram que eu falei que toda célula tem a membrana plasmática e por cima da membrana plasmática a gente tem um glucocálice, que é como se fosse a digital da célula, e que é esse glucocálice que tem glucoproteína, que te diz se tu é um sangue A, se tu é um sangue AB, um sangue B ou um sangue O. Então, aqui você tem que entender. Os glóbulos rojos, gente, da pessoa, diz que tipo de sangue você é. Por quê? Porque eles têm um glucocálice com glucoproteína, que te diz se você tem glucoproteína A, você é sangue A. Se você tem glucoproteína B, você é sangue B. Se você tem A e B, você é AB. E se você não tem nenhuma, você é A. Você é O, né? É O negativo, tá? Depois, espectrina. Por que a espectrina tem que existir no glóbulo roxo? Porque o glóbulo roxo, ele pode estar dentro de vasos grandes, como a aorta, mas ele pode estar dentro de capilares. E nos capilares, como é bem fininho, essa célula precisa passar, ó, assim, ó, arrastando. Por isso que essa célula tem que ter flexibilidade. Quem é que dá flexibilidade para essa célula? Espectrina. E por último, mas não menos importante, na verdade é uma das mais importantes, é a banda 3. Banda 3 é uma proteína que é como se fosse um carrinho para o CO2, tá? Então, do mesmo jeito que a hemoglobina leva o oxigênio, tem também que ter uma proteína que leva o CO2, quando o sangue está voltando para o pulmão. E essa proteína é a banda 3, tá? Tem na apostila tudo, se eu não me engano, é só para vocês completarem. Diga, meu bem. Ela não deve chegar ao ponto de ficar entrando naquele método da... Tem IgG, IgM, ou não? Isso aí você fala das imunoglobulinas? Ou não tem nada a ver? Não, tem. Isso é uma proteína do plasma. Sabe onde você vai estudar isso? A full é comigo lá no sistema imune. A gente vai ver que os linfocitos B... Já a gente vai ver isso aí agora. Os linfocitos B, eles se transformam em plasmocito. E os plasmocitos, eles fazem as imunoglobulinas, Antônio. Que são 5. Imunoglobulina M, a E, a D e a G, tá? Que é IgG, IgA, IgD. Isso é as células da defesa. Ok. Obrigado. Tá? Isso a gente vai ver depois. Mas ainda nessa aula de hoje. Mais pra frente. Gente, todo mundo entendeu até aqui, né? Aí, olha só. Bora continuar aqui que a gente não falou nada. A gente tá ainda no início da aula. Ixi. Importante. Vocês lembram quantos dias vivia a plaqueta? 10 a 12 dias, né? Aqui, 3 meses, tá? 120 dias. Outra coisa importante. Eu falei pra vocês das plaquetas que elas tinham lá os cemitérios dela, que eram no baço, medula óssea, né? E não tinha um nome específico para a destruição delas. Aqui tem. E aqui você tem que saber que é questão de prova. Se chama hemocataresis, o processo de destruição dos glóbulos rojos, quando eles estão velhos. E acontece exclusivamente no baço, tá? Tá? Anota isso aí. A Nina adora essa célula. Sempre nas provas dela tinha uma questão inteira aberta. A, B, C, D, E. Só disso aqui. Então, são células que vivem um pouquinho mais, né? 120 dias. E geralmente, quando elas estão velhinhas... Gente, o corpo, ele é muito inteligente, o nosso corpo. Ele nunca destrói nada. Ele não destrói nada. Ele reutiliza. Meus amores, vão ver que dentro dessa célula tem ferro, tá? Então, toda vez que o teu corpo vai destruir uma célula dessa, ele não destrói totalmente. Ele pega os pedacinhos que não prestam mais e joga no mato. E ele reutiliza tudo que presta. Então, o nosso ferro, que está dentro dessas células, ele é totalmente reutilizado. Por isso que acontece num órgão só específico, que esse órgão ele está certinho já para reutilizar o ferro. Esse processo de destruição versus reutilização do glóbulo roxo se chama de sangue, cataresis, tá? De destruição. Perfeito. Aí aqui, ó, de novo, já comentei com vocês, mas agora eu quero comentar aqui dentro desse quadrinho. Qual que é a função dessa célula? Transportar os gases. O oxigênio desde os capilares até os tecidos e o CO2 desde o tecido até o capilar, ou seja, até o pulmão, tá?
E quem é que faz essa função, gente? A hemoglobina. Olha pra cá pra telinha que eu vou marcar a coisa mais importante dessa frase inteira. Hemoglobina, tá? Então, a hemoglobina é a proteína que tá dentro dessa célula que faz essa função. Que eu falei pra vocês já, ó, no esqueminha. Aqui, ó, o sangue tá chegando venoso com CO2. Acontece a hematose, ou seja, você respira com oxigênio, passa pro sangue o oxigênio e o sangue se transforma em arterial. Vai pro coração, lado esquerdo, e sai pela aorta. A aorta leva o sangue arterial pro nosso corpinho, nosso órgão, e volta venoso pela vena cava. Vena cava chega do coração direito e sai pela artéria pulmonar, levando sangue venoso de novo para ser reutilizado, tá? Isso todo mundo entende, né, gente? Senão eu faço outro esquema. Mas é só para vocês entenderem que a função principal do sangue é feita por essa célula. O que é essa hemoglobina, então? A gente já viu que a hemoglobina, olha para cá, é 95%. 90 a 95%, depende do autor, do peso dessa célula. Mas o que é o nome hemoglobina? Olha para cá, bora fazer um esqueminha. Corta o hemo bem no meio, aqui, ó. Oh, bagaceira. Corta isso aqui bem no meio, gente. Por um lado, você tem o nome globina. A parte globina é a parte da proteína, tá? Quero que vocês façam esse esqueminha, só para vocês lembrar o que é. E por outro lado, eu tenho o hemo. O que é hemo, gente? O hemo é o ferro. Então, vocês vão ver que é 2 mais aqui. O que é hemoglobina? É uma proteína ligada ao ferro que está dentro do glóbulo roxo, tá? Isso é muito importante você saber. Então, hemoglobina é uma proteína. Se chama proteína conjugada, porque ela tem uma parte proteica, que é a globina, e uma parte não proteica, que é o grupo hemo, tá? O grupo hemo é o ferro. Agora eu vou botar uma fotinha, meio que química, isso aqui, tá? Vocês vão ver comigo isso aqui profundamente em bioquímica, numa matéria que eu dou aula do 2º ano. Já tô fazendo propaganda da aula de bioquímica aqui também. Olha aqui, pergunta de prova. Quantas moléculas de oxigênio carrega cada hemoglobina? Pergunta de prova. Quantas moléculas de oxigênio carrega cada hemoglobina? Presta atenção. Cada hemoglobina tem, olha só, 4 globinas. O que é globina? Essa parte redonda aqui, ó. 4 globinas e 4 grupo hemo. Olha aqui, ó. Aqui tem um grupo hemo, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Em cada grupo hemo, eu tenho uma molécula de ferro. E cada molécula de ferro se liga ao oxigênio. Então, bebês, quantas moléculas de oxigênio carrega uma hemoglobina? Se tem 4 ferros e cada ferro carrega 1. 4 oxigênios. 4 oxigênio. É isso, muito bem. É isso que eu queria ouvir. Então, olha pra cá. Só resumidamente. Eu tenho a parte hemo, que é a parte ligada ao ferro, que é a parte que carrega o oxigênio. E eu tenho as cadenas de globina, que é a parte proteica. O que você tem que saber? Que cada globina... Não precisa saber isso aqui não, gente. Assim, só saber, entender. Porque isso aqui é muito bioquímica, tá? Mas, olha, 90% do peso, 90, 95%. Cada parte dessa globina pode ser alfa, beta ou gama. O que muda da alfa para beta para gama? A afinidade pelo oxigênio. Vocês vão ver que eu tenho uma hemoglobina fetal no feto, que ela tem muito mais afinidade pelo oxigênio do que a adulta. Por quê? Porque vocês vão ver que o feto, ele tira o oxigênio do sangue da mãe. Então, a hemoglobina do feto, gente, ela é muito mais afim do oxigênio do que a minha hemoglobina, tá? Então, só saibam que existe hemoglobina fetal, que é mais afim, hemoglobina adulta, que é menos afim, e a hemoglobina falciforme. A falciforme, coloca uma setinha aí. É uma hemoglobina patológica devido a uma mutação em um aminoácido. Só isso que eu quero que vocês botem. Ou seja, a hemoglobina falciforme, ela faz a célula, ao invés de ser assim, ó, um disco bicôncavo, ser assim, em forma de foice. O que acontece com essa célula em forma de foice? Ela vai passar nos vasos sanguíneos e vai rasgando o vaso sanguíneo. Geralmente, uma pessoa com anemia falciforme não vive mais de 40 anos, gente. Porque os vasos, em todos os vasos do corpo, vão ser, ó, tique, tique, tique. Como se fosse uma foice, sabe? Isso é uma mutação. É uma hemoglobina mutada. É patológica. Todo mundo tá seguindo? Não vai arder a cabeça, não, que a gente tá na metade da aula ainda. Oi, Raíssa. Diga, meu bem. Tu pode repetir qual é a hemoglobina falciforme? Ei, fale de novo, fale, seu microfone tá coisado. Vai repetir de novo o quê? A hemoglobina falciforme. Tá, ó, é o seguinte, ó. A gente tem 2 hemoglobinas normais, tá? Que é fisiológica. A gente tem a fetal, que é o nenenzinho. A hemoglobina do feto é diferente do adulto, tá? E a gente tem uma hemoglobina que ela é mutante. O que quer dizer mutante? Ai, mutante. Não. É porque aconteceu uma mutação, ou seja, uma mutação genética
em um aminoácido dessa hemoglobina. E essa mutação fez com que a hemoglobina, né, a célulazinha, ao invés de ser assim, ó, um discozinho, tá? Ela virasse uma foice. Por isso que se chama anemia falciforme. E a anemia é porque a pessoa perde sangue. Claro, aqui no vaso sanguíneo, ó, quando essa anemia falciforme ela vai passando, quando esse glóbulo roxo em forma de foice ele vai passando, ó, ele vai rasgando o sangue. Por isso que essa pessoa tem muita hemorragia. E geralmente morre. Não tem muito o que fazer, não. Tipo assim, agradeça a Deus se você não tem anemia, entendeu? Esse tipo aí, ó. Eu tenho a do ferro mesmo. A pessoa tem anemia falciforme, ela já não tem muita coisa pra fazer. Porque não tem como mudar, gente. Isso aqui você já nasce com essa patologia, tá? E é um negócio assim, gente, que sério. É assim, ó. Ao invés de ter ácido... eu vou contar um pouquinho mais, tá? Vocês querem? Então tá. Ao invés de ter ácido glutâmico aqui, eu vou substituir por valina. Então, a substituição de um aminoácido faz com que a célula se transforme em uma foice. E aí, depois que virou foice, não tem mais o que fazer. A pessoa perde sangue, por isso que é anemia, devido à formação de uma célula em forma de foice, por isso que é anemia falciforme. Então, é um tipo de anemia patológica devido à mutação de um aminoácido. Entenderam, bebês? Só copia assim, ó. Hemoglobina falciforme é uma patológica, tá? Então, tudo de glóbulo roxo era isso que vocês tinham que saber. Agora a gente vai para a próxima célula. Respira um pouquinho. Coloca uns neurônios mais na mesa, né? Que tá pouco ainda. E vamos continuar. Gente, próximo grupo de células, né? Que é o último aqui. É os glóbulos brancos, ou também chamado leucocito. Quantas células a gente tem aqui dentro, gente? Quantas células a gente tem? Vai, Carlos, responde aí, Carlinhos. 100%? Leucócito? Não, eu digo assim, ó, quantas células a gente tem aqui dentro dessa família? Aqui é uma família de células. A gente tem quantas células? E quais são elas? 3. Linfócito. Aham, é isso aí mesmo. Quantas? 5. 5. Neonócito, basófilo. Aham. Que é aquele Nelimoeba, né? Então aqui, gente, agora a gente vai dar 5 células só dentro daqui, tá? Aqui, ó, as 5, tá? Ó, aqui eu consigo mostrar pra vocês. Aqui é o neutrófilo, aqui é o eosinófilo, aqui é o monocito, aqui é o linfocito e aqui é o basófilo. Só pelas características histológicas que meus amores vão aprender agora comigo, vocês vão saber identificar cada célulazinha dessa. Só pelas características que a gente vai estudar. Então, bora lá. Aqui eu sempre dou uma regrinha, que é Nelimoeba, tá? É uma besteira, mas é pra você saber as iniciais das células e não esquecerem, tá? Lembrando, agora que a gente está estudando sangue, a gente tem que aprofundar e a gente tem que dividir esse grupo de células em 2 subgrupos. Por um lado, polimorfo nucleado e por outro, monomorfo nucleado, ou também chamado granulocito e agranulocito. Então, aqui, ó, a coisa mais importante que vocês têm que saber é que todas essas células têm núcleo, a diferença do eritrocito, tá? E a diferença da plaqueta, que é só um fragmento. Então, olha aqui comigo, repassando. As plaquetas não são células, são fragmentos de megacariocito. Os eritrocitos são células, mas não têm núcleos, e eles vêm do reticulocito. E todos os glóbulos brancos, eles têm núcleos e eles são células, tá? Então, eles se dividem nesses 2 grupos. Por um lado, linfocito e monocito não têm grânulos específicos, mas tem grânulos inespecíficos, tá? E por outro lado, os granulocitos que têm os grânulos específicos, que é neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Bora lá. Qual que é a função de todas essas células, gente? Todas essas células elas têm um objetivo no nosso corpo. É fazer a defesa, tá? Algumas se especializam nas bactérias, outras se especializam em fazer alergia, outras vão se especializar em defesa de parásitos, tá? Mas todas elas cuidam do nosso organismo quanto à defesa, tá? Então, bora lá. Bora falar uma por uma. Linfocito. Gente, antes de eu começar a mostrar pra vocês o que eu escrevi do linfocito, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, o linfocito, como característica histológica, eles têm um núcleo gigante. O núcleo é tão grande que você quase não vê citoplasma. Então, na hora que você vê uma célula que tem um núcleo, uma parte bem basófila, já tem que olhar na cara do professor e dizer, isso é um linfocito. Assim, bem sério, viu? Fala bem sério para ele não ficar brincando com você. Então, é um linfocito. Só que, aqui, ó, núcleo esférico, que ocupa a maior parte da célula, ou seja, o citoplasma pequeno. Aqui tá a imagenzinha do lado, ó. Poucas organelas, e a gente tem os subtipos de linfocito. A gente tem o linfocito T, o B e o NK. NK, o nome já diz, ó, natural killer.
O que o linfocito NK faz? Ele vai destruir tumores. Então, pensa só. Tumor, gente, é uma coisa séria. Pode dar um câncer e você pode morrer. Então, a primeira célula que vai lá nos tumores é o quê? Natural killer. São as células que têm natureza interna de matar. Então, linfocito NK já pensa, nossa, NK é um nome agressivo. Será o que vai fazer? Matar as células tumorais. Tem que saber isso. Depois, a gente sobra os dois, né? O T e o B. Como que eu vou diferenciar a imunidade celular da humoral? Eu vou falar uma besteira agora, mas eu vou falar só porque eu sei que tem aluno que pega as besteiras que eu falo. Porque se não tivesse, não iria fazer o papelão de falar besteira pra vocês, não, tá? Eu tenho um nome a zelar. Eu sempre brinco. Big Brother Brasil é uma putaria. É uma tipo assim, dá vontade de rir, entendeu? Então, Big Brother Brasil é imunidade humoral, de humor, da televisão brasileira. Então, o linfocito B, Big Brother Brasil, humor, é imunidade moral. O que sobra, Raiz? O T é o celular. Besteira que eu falei, né? Mas, enfim, quem pegou, pegou. Quem não pegou, esquece. Então, a imunidade humoral, humor, Big Brother Brasil, coisa sem graça, humoral, entendeu? E o resto que sobra é essa lá. Como assim? Eu não entendi, foi nada. É o seguinte, gente. Aqui eu tenho um linfocito. Esse linfocito, ele pode ser o T ou ele pode ser o B. Qual que é a diferença? O linfocito T, ele vai agir diretamente na célula, que no caso aqui pode ser uma bactéria, pode ser outro micro-organismo. Então, ele vai diretamente na bactéria e tenta destruir ela. Já o linfocito B, ele vai fazer uma coisinha aqui nesse líquido, ou seja, na parte do humor, para poder afetar a bactéria. Então, o linfocito T, ele vai diretamente na célula, por isso que é a imunidade celular. E o linfocito B, Big Brother Brasil, humor, líquido, ele vai fazer alguma coisinha, que a gente vai ver já o que é, que vai afetar o líquido, não a célula, tá? Essa é a diferença dos três, tá? Enfim, gente, isso aqui é intenso. Quem não quiser prestar atenção, não presta. É porque eu prefiro dar mais assunto do que o cobrado, do que dar menos, tá? Então, dentro do linfocito T, meus amores vão ver isso mais pra frente, principalmente no segundo ano, ou no próximo tema, que é imunitário, que eles têm dois tipos de receptor, a maioria. Ou eles são linfocito T, CD4. Vou fazer um desenho para não ficar muito doido a cabeça de vocês. Oi, meu bem. Desculpe, pode voltar ao slide anterior, que eu estou sem apostila, eu estou tirando foto para depois passar. Ah, então pera, deixa eu apagar isso aqui. Aqui, né? Isso. Amiga. Obrigado. Pera aí, gente, eu vou fazer só um stories aqui, peraí. Não, mentira. Não, é tipo assim, parte 2. Gente, a pessoa tava dando aula aqui, ó. E aí, do nada, né, Fron ataca de novo. Gente, eu não acredito, não. Continuando, tirou foto já, né, Antônio? Ó, bora falar um pouquinho mais intenso, gente. O linfocito T, quem é que lembra? É imunidade celular ou humoral? Celular. Dentro do linfocito T, vocês vão ver que ele pode ter dois receptores. Ou esse receptor aqui, ó, que é chamado CD4, isso é um receptor, tá? Vocês devem ter visto isso em isto também, lá no Noxa, em Imune. Vocês vão ver isso aqui comigo na próxima aula. Ou alguns linfocitos T, eles têm outro receptor chamado CD8. Qual que é a diferença do 8 para o 4? Presta atenção. O que vocês acham que é maior, o número? O 8 ou o 4? Qual que é o número maior? Pergunto para vocês. Besteira essa pergunta. O 8. Então, qual que vocês acham que é o citotóxico? O que tem maior força, o que tem muitos grânulos que destrói tudo? O 8. Então, gente, vocês vão ter linfocito T, CD8, que ele é chamado citotóxico, porque ele tem vários grânulos que destrói. E vocês vão ver que o CD4 é chamado HELP, porque ele ajuda só. Ele não destrói nada, ele só ajuda a destruir. Essa é a diferença dos dois tipos de linfocito T. Aí tem outros e tal, tem vários, ó. O CD4, o HELP, ou colaborador, e o CD8, o citotóxico ou kill, tá? Que é o que mata. Esse de gama, delta, essas coisas não precisa saber, não. Vocês precisam saber em imune, que é a matéria do terceiro ano. Então, só para relembrar, o linfocito T, ele faz imunidade celular. Depois, o linfocito B, gente, que é a minoria, o que vocês têm que saber dele de importante? É que ele faz a imunidade, o que, gente? Big Brother Brasil, humoral, tá? E o mais importante de vocês saber é que essa céluazinha, olha pra cá, desenha aí, gente, desenha. O linfocito B, quando ele recebe um estímulo, ele vai se diferenciar. Todo mundo já sabe, gente, isso aqui. Quem prestou atenção comigo nas outras aulas já sabe. Que célula é essa daqui, que o linfocito B se transforma?
Como é o nome dessa célula aqui? Ei, ainda dá tempo, ó. Tô digitando ainda. Plasmático? Plasmática. Ou plasmocito também chamado, tá? É a mesma coisa. Então é o seguinte, era uma vez um linfocito B que recebeu um estímulo e se diferenciou em plasmocito, ou célula plasmática. O que o plasmocítico vai fazer agora? Produzir o que a gente chama de, olha aqui, gente, esses desenhozinhos de anticorpo. Anticorpo, olha aqui, Antônio, chegou o teu momento agora. Anticorpo também pode ser chamado de imunoglobulina. Então, presta atenção. Os nossos anticorpos, gente, que a gente tem no nosso corpo, ó, vou botar AC, também pode ser chamado imunoglobulinas, que são 5. Olha aqui, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. É isso aqui que eu quero que vocês copiem. Então, copia esse esqueminha aí. Os linfocitos B, quando recebem um estímulo, se transformam em célula plasmática ou plasmocito. E o que essas células fazem? Produzem anticorpos. Por isso, olha para ver se você entende como isso é fantástico. Por isso que os linfocitos B, eles não fazem imunidade celular, porque eles não vão diretamente na célula. Eles vão produzir uma molécula que vai ficar no líquido, que seria o anticorpo. Por isso que esse tipo aqui de imunidade é a imunidade humoral, porque produz uma proteína que vai ficar no líquido, que vai ajudar na defesa, tá? Bagaceira, viu? Raíssa. Diga, meu bem. Aí, quando toca nesse assunto do IgG e IgM, é aquela questão da imunidade que passa por feto, é isso? Isso aí depende. Você vai ver, Antônio, isso aí você vai ver em imune. Cada tipo de imunoglobulina dessa, cada tipo de anticorpo de vocês, tá? Tem uma função diferente. Perguntas de prova aleatório. Qual é a imunoglobulina que está aumentada em uma infecção aguda? Tipo, você pegou coronavírus hoje. Ixi, não tá cheirando nada, começou com tosse. Que tipo de anticorpo teu corpo tá produzindo agora? Se tu pegou o vírus agora? No exame de sangue. IgM, tá? IgM é imunoglobulina rápida. Aqui é feita agora. Aí vamos supor, você pegou o coronavírus faz um mês, mas teu corpo ficou com a memória. Aí tu vai fazer aquele exame do governo lá para saber se você já pegou coronavírus ou para você saber se você tá positivo agora. Qual é a imunoglobulina que vai estar no teu corpo? Qual é o anticorpo que vai estar no teu corpo? Se tu já pegou o vírus há um mês atrás. É a imunoglobulina crônica. Crônica. Então, qual é a imunoglobulina que vai estar aumentada? IgG. IgG. Exatamente, gente. Quando você pega a catapora, que você tá no momento da catapora, você tem IgM. Só que depois da IgM, ela se madura e vira IgG. Então, a IgG é a imunoglobulina crônica, da que você já pegou faz tempo. Ela fica na memória do teu corpo, tá? E a IgM é a de agora, é do momento agora, tá? Outra questão de prova. Qual dessas imunoglobulina passa pela placenta? Ou seja, vocês já ouviram falar que o bebê ele já nasce com uma certa imunidade, né? Porque a mamãe passou pela placenta a imunidade. IgG. E IgG. A IgG é a única capaz de atravessar a barreira hematoplacentária, tá? Outra perguntinha. Qual dessas imunoglobulinas elas estão aumentadas numa alergia? Eita, comi chocolate, comecei a alergia todinha de chocolate. Eita, passei um sabonete da Dove e eu tenho uma alergia. Que imunoglobulina está aumentada nas alergias? IgM? IgE. Tá. Cada uma dessas, gente, eu posso falar pra vocês um dia inteiro de cada uma delas. Cada uma delas tem uma função diferente. Mais outra aí, pra completar. Qual dessas imunoglobulinas elas estão na nossa via digestiva, fazendo toda a defesa das mucosas? IgA, tá? Então, completa aí. A IgA, ela faz a imunidade das mucosas, da via digestiva. Lembrando que todas elas são formadas pelo plasmocito, tá? Que é essa célulazinha aqui, quando ele se diferencia do linfocito B. Enfim, vou salvar aqui a tela. E vamos continuar. Olha aí, ó. Aí tem uns tipozinhos. E só para lembrar que ele faz parte da imunidade humoral, tá? Se diferencia, formando as imunoglobulinas. Tudo que eu já comentei. Aqui de novo, ó. Linfocito B recebe um estímulo, se transforma em plasmocito. Esse plasmocito começa a liberar o quê? Anticorpo. Esse anticorpo, sempre lembrar que anticorpo é a mesma coisa de imunoglobulina, que são aqueles 5 tipos, tá? É a mesma coisa. Todo mundo entendeu, gente, essa parte? Uhum. Aí o linfocito NK
Não precisa nem estudar isso aqui, gente, que é muito profundo, tá? Porque eu botei para ficar bem completo o material. Mas o linfócito K, saber que ele tem muitos grânulos, ele é uma célula grande e ele faz parte da defesa antitumoral. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. NK, o nome dele é Natural Killer. Ele tem tanto grânulo, gente, tanto grânulo, que ele chega a tapar o núcleo dele, tá? Quase como se fosse o basófilo. É porque ele tem grânulos que matam. Ele tem lipasa, ele tem proteasa, ele tem aquelas, como é o nome das? Aquaporina, não. Ele tem carpasas. São as enzimas que chegam em outra célula e começam a matar a outra célula. Eles são chamados natural killer. Habilidade natural para matar. Próxima célula. Diga, bebê. A Nina falou pra gente que era pra gente se atentar aos natural killers, inclusive nos tipos deles. Não sei se mudou esse ano. Que ela falou que tem alguns tipos. Tipos de natural killer? Não sabia disso, não. Isso. Bom, também não sei. Ela falou, não, eu vou se te dar isso, atentem então. ao natural killer e aos tipos deles. Que loucura, Agora, se ela vai cobrar, gente. eu já não sei. Não, mas então na próxima aula eu vou falar. Ou então eu mando pra vocês algum material, porque eu nunca vi, não. Eu vou ver se tem algum livro aqui, Ross, que é o livro maior de histologia, e vou ver se tem tipos de natural killer. Aí se tiver, eu faço um resuminho e mando pra vocês, tá? Mas não sabia que tinha. Não, tranquilo, sem problemas. É que ela falou mesmo na aula, ela falou, se atentem ao linfócito NK, que ele tem alguns tipos. Aí não comentou também, só falou estudem. Não, se ela falou, gente, tudo que a Nina fala, ela cobra na prova. Isso é uma coisa dela, assim. Ela falou em aula, ela cobra na prova. Então pode deixar comigo que eu vou estudar isso aí, tá? Eu vou ver. Então tá bom, sem problema. Gente, aqui, ó. Próxima célula. Neutrófilo. Meus amores, a maioria dos neutrófilos, não todos, vocês vão ver que eles são trinucleares, tá? Ou seja, tem 3 núcleos, sempre ligado com cromatina. Só que vocês vão ver que tem alguns que tem 4 e alguns que tem 5. Então, o normal é ter de 3 a 5. Qual que é a diferença de um neutrófilo que tem 3 núcleos para um neutrófilo que tem 5? O que quer dizer os núcleos na vida de um neutrófilo? É que quanto mais núcleos o neutrófilo tiver, mais velho ele é. Então, quando você vê numa lâmina uma célula que tem 4 núcleozinhos, já tem que saber que é o neutrófilo. E o professor pode perguntar: qual que é a diferença desse neutrófilo que tem 3 para esse aqui que tem 5? É a idade. Os neutrófilos, quanto mais velhos, mais núcleos eles vão tendo, tá? Porque a cromatina vai se desfazendo e vai virando o grumuzinho. Esses grumuzinhos é de cromatina, é como se fosse os cromossomas dele, tá? Então aqui, ó, é os mais abundantes, tá? Lembra que a regrinha é ne-limoeba? Por que não é mo, né, triliba? Não, é ne, porque ne é 60%. 60% de todas as células, tá? 60% de todas as células dos leucocitos é só neutrófilo. Então, o neutrófilo, gente, é a célula mais abundante. O que eu falei pra vocês do núcleo, ó, pode ser de 3 a 5. Lembrando que a maioria deles é 3. Quando tem 4 é mais velho. Quando tem 5 tá quase caducando, quase anciano mesmo, tá? E a vida deles é de 3 a 5 dias. Então, eles morrem rapidamente, tá? E, gente, neutrófilo, ele é um polimorfo nucleado ou ele é ou ele é um monomorfo nucleado? Ele tá dentro da casinha que tem muitos grânulos, ele é polimorfo, né? Então, todas as células que são polimorfonucleados, elas são granulocíticas. Então, quer dizer que ela tem muito grânulo. E alguns professores, principalmente Nocha, chega a te perguntar quais são os tipos de grânulos que essas células têm. Aí são aqui o neutrófilo tem 3 tipos, olha só. Os azurófilos ou primários, que qualquer célula tem, tá? Os específicos, que é só esses aqui que tem, ou secundários, e os terciários. Eu quero que vocês anotem isso aqui e pelo menos um grânulo de cada grupo desse. Porque na prova de Nocha, principalmente Nocha, ele gosta de perguntar isso. Então, gente, qualquer célula dessas aqui, que são polimorfonucleadas, tem esses 2 tipos de grânulo. O azurófilo, ou primário, tá? Que toda célula tem. E os específicos ou secundários, que é só o neutrófilo que tem, tá? E os terciários, que são para complementar, tá? Pelo menos um desses grãos de cada um, eu quero que vocês anotem aí na apostila. E, né, pronto, você tá dando Peraí, deixa eu pegar. Vou tirar a fotinha disso aqui. Anotaram, gente? Não, ainda não. Aí, no Brasil já abriu tudo. Agora. Ginásio, bares e restaurantes.
O bar também? Carinha, bebê. Carinha. Ai, ai, só nós aqui, tá? Só. Você tá rindo, né? Não, Só a gente aqui na bolha. eu me sentindo na cadeia, gente. 3 meses a pessoa fica em casa. Gente, mas eu tô no Brasil, mas eu não sou doida, não. Não saio, não. Tá certinho, Emília. Eles Os amigos do liberam, Brasil, mas tudo tem isso postando, não. tudo postando coisa já nos bares, nas festas, fica assim, meu Deus. No Brasil é assim, quem pegou que tiver que morrer, vai morrer, entendeu? É assim. É. Eu acredito que todo mundo vai pegar aí. Pelo menos na cidade dos meus pais, tipo... Ah, aqui no Rio, o que mais tem é bar aberto, nossa. Minha mãe falou que lá em Brasília Eu também. não vou de jeito nenhum. Já também. Gente, sério. Esse ano tá parado, gente. Esse ano... Não, esse ano é ano perdido. Não diga perdido não, porque a gente tá progredindo, entendeu? Mas, Não, assim, pra vida normal não é é perdido, não, mas faculdade, tudo, gente, tudo. Rapaz, perdido nada. Com o curso online tá tão fácil de fazer as provas. Bicha. Pra mim tá maravilhoso a faculdade, mas assim... Isso é verdade. O ano tá perdido. Esse ano a gente não viveu. A gente enlouquece, mas assim, Eu fui tão bem na fica aquela faculdade, loucura, Sim. né? Se fosse presencial, seria bem pior. Bora A gente lá. enlouquece, mas seria pior presencial. Parcela essa loucura aí. Tem que parcelar a loucura. Gente, olha... Ó, a gente viu os neutrófilos, vimos que tem 3 tipos. Cada tipo a gente falou um pouquinho da função. Sendo que todos eles têm função de defesa, tá? Dentro aqui dos neutrófilos, você tem que saber o quê? Que a principal defesa dele é contra bactérias. Então, qual é a primeira célula que chega quando tem uma bactéria no meu corpo? Os neutrófilos. Sabe aquele pus, aquelas feridinhas da gente? Quando a gente é criancinha, a gente cai e fica aquela capinha branca? Pus. O pus nada mais é que neutrófilo e bactérias que guerrearam, destruíram tudo e aí ficou aquele puzinho, aquele líquidozinho, tá? Então, os neutrófilos são as primeiras células que chegam quando tem uma bactéria no meu corpo, tá? Então, é a primeira linha de defesa de bactéria. Continuando aqui, ó. De cada céluazinha dessa, vocês vão ter que saber a fórmula relativa e a fórmula absoluta. O que eu falo pra vocês? Uma regrinha aqui, ó. Olha pra cá. Nelimoeba tem mais uma mágica, ó. Olha pra cá, botar outra cor até. Vocês não decorar isso aqui, gente. Eu odeio decorá-lo. Nelimoeba. O que você vai pegar? Olha pra cá, gente. Aqui em cima de cada um, deixa eu dar um espacinho aqui, ó. A gente vai botar uma porcentagem. Aí vocês não precisam decorar isso aqui. Todo professor pergunta, tá? Olha aqui, ó. Vou botar outra cor aqui. Anota aí a regrinha. 60%, 30%, 6%, 3% e 1%. Então, de todos os leucocitos, 60% é só neutrófilo. Olha a regrinha. De todos os leucocitos, 30% é só linfocito. De todos os leucocitos, 6% é só monocito. O que é isso aí? De todos os leucocitos, 3% é eosinófilo. E a menor célula, menos, é os basófilos, que é só 1%. Então, o que significa esse porcentagem aqui? É a fórmula relativa. E, Raíssa, como é que você é absoluta? Você vai pegar o valor total, que vocês vão ver que é de 10 a 11 mil, e tirar 30%. Aí vai ter o valor absoluto de linfocito. Pega o valor total dos leucocitos, que é de 11 a 14 mil, tira 3%, você vai ter o valor absoluto dos eosinófilos. Vocês estão entendendo? Isso aí se faz na hora da prova, gente. É uma regrinha, regra de 3. Não precisa decorar. O que eu quero que vocês entendam é que cada céluazinha desse tem uma porcentagem. Aí você pega 60, 30, 6, 3, 1, decora só isso. E isso aqui é a fórmula relativa. E a forma absoluta é quando você pega do número mesmo, tá? Cada um desses eu botei o quadradinho com a resposta. Mas para vocês não estar decorando, eu aconselho que vocês façam essa regrinha. Nelimoeba, 60, 30, 6, 3 e 1. Tá? Seguimos aqui. Próximo, eosinófilo. Eosinófilo, duas aqui, ó. Mulherzinha, 2 peitinhos, 2. São 2 núcleos, gente. Sempre assim. Eosinófilo, 2. Neutrófilo, 3, 4, 5 e eosinófilo, 2.
Então, é uma célula superesférica, tá? O núcleo é bilobulado, ou seja, tem 2 lóbulos, sempre é 2 lóbulos, tá? Vivem de 8 a 12 dias. Geralmente, todos os leucocitos vivem de 5 a 12, não muito mais que isso. E é aqui, gente, só tem 2 tipos de grânulos. São os específicos e os não específicos, tá? É igualzinho os neutrófilos, só não tem os terciários aqui. Depois, qual que é a função do eosinófilo? Gente, cuidado. A primeira defesa da bactéria é neutrófilo. A primeira defesa contra parásitos é o eosinófilo. E o eosinófilo, além de uma defesa parasitária, ele também participa das reações alérgicas. Coloca bem aí, bebês, no apunte de vocês. Reações alérgicas. Aí você puxa uma setinha. E vocês vão colocar as 3 células que participam de reações alérgicas. Os eosinófilos. Só que os eosinófilos, o que eles fazem? Ele diminui a reação alérgica, para ela não ser uma coisa patológica. Coloca isso aí que você quer mágica. Segunda célula. Olha aqui, ó. Primeira célula que participa da alergia. Segunda célula, basófilo. E terceira célula, mastocito. Tá? Essas 3 células, gente, participam da defesa do nosso corpo contra alergias, tá? Lembrando que o eosinófilo, ele tem a função de diminuir a reação alérgica. Enquanto que os outros 2, o basófilo e o mastocito, que são os priminhos, eles fazem a reação alérgica. Então, eles aumentam a reação alérgica. Copia aí, reação alérgica. E copia as 3 células que participam da reação alérgica. Questão de prova. Sendo que os 2 de baixo fazem a reação alérgica. Eles que liberam histamina, heparina. Faz você se coçar, faz você respirar menos, porque faz broncoconstricção. E o eosinófilo não. Ele diminui a reação alérgica para não ficar uma reação anafilática, né? Que é quando o seu corpo já não tem o que fazer. Então, seguindo aqui, a fórmula, como eu falei para vocês, não precisa decorar, é só saber 60, 30, 6, 3 e 1. Ó, Nelimo, EBA. Basófilo. O que é importante saber do basófilo? Antes da gente começar a falar dele, gente, o basófilo é aquela célula que ele tem tanto grânulo, que você não consegue diferenciar citoplasma de núcleo. Por quê? Porque você fala que o basófilo, eles são células enmascaradas, tá? Enmascarada por quê, Raíssa? Porque ele tem uma máscara de grânulos. Ele tem tanto grânulo que você não consegue ver o núcleo. Outra coisa que não tem nesse desenhozinho, que eu quero que vocês façam na apostila, é que ele tem receptores, tá? Que aqui não tem na imagem, de IgE. Olha que incrível! Esses receptores aqui são receptores de IgE. Copia aí. Agora chegou a hora da aula que eu quero que vocês, ó, pensem comigo. Lembra que quando eu falei das imunoglobulinas, eu falei pra vocês qual é a imunoglobulina que vai estar aumentada na alergia? E o que vocês falaram? Qual é que vai estar aumentada na alergia? Se eu tô com alergia, IgE. Então, olha só, sempre conta essa historinha aqui pra todo mundo, quando eu dou imuno, principalmente. Fui lá no dia, tinha 2 chocolates, né? 2 por 1. Hoje eu comi um depois do almoço, não aconteceu nada com o meu corpo. Amanhã eu guardei mais um pra amanhã. Amanhã, depois do almoço, eu vou comer meu chocolate e eu começo a encher de bolotinha. Começo a não respirar tão bem, porque o nosso bronco, né? Começa a fazer uma constricção. E começa a coçar e ficar vermelho. Eu tô tendo uma alergia, gente, ao chocolate. O que aconteceu com esse chocolate? Esse chocolate no meu corpo formou IgE. Olha só, no meu corpo esse chocolate formou IgE. IgE é uma imunoglobulina que é aumentada quando dá alergia. Essa IgE do chocolate se conectou aqui, ó, nesse receptor de IgE e fez com que o basófilo fizesse o quê? Soltasse os grânulos dele. Então, o basófilo, gente, é uma célula que se ativa quando tem alergia. E é ele que causa alergia, porque ele libera, olha só, heparina, histamina, prostaglandina, esses 3 grânulos, que eu quero que vocês anotem o nome, são os grânulos da alergia. Histamina, prostaglandina, heparina. São os 3 grânulos principais do basófilo. Por isso, então, que no basófilo eu tenho um receptor de IgE. Porque IgE é a imunoglobulina da alergia. A principal função dessa célula, gente, é a alergia, tá? Ele causa alergia. Pergunta de prova. Qual é outra célula que tá lá no tecido conectivo, tá? Que também tem a mesma função do basófilo. Que é o primo do basófilo. Ele é do mesmo jeito do basófilo. Como que é o nome, gente, da outra célula?
Mastocito, tá? Então, copia do ladinho do basófilo o nome mastocito. Macho é o que, bebê? Ceboso. Então, célula cebada é a mesma coisa. Ô, Raíssa, Oi. esses receptorzinhos que estão aí, é aquela questão do CPA, de apresentador de Não, o que é CPA? CPA, a única célula que é CPA do meu corpo aqui, ó, é o macrófago. CPA é uma célula apresentadora de antígeno. É quando uma célula... Ó pra cá, Antônio. Aqui tem uma bactéria, X, né? E aqui tem um macrófago. O macrófago, o que ele faz? Ele engole essa bactéria e antes dele degradar a bactéria, ele pega um pedaço da perna dela, coloca no receptor para apresentar para outra célula saber que tem uma bactéria. Então, aqui, ó, esse macrófago, ele está apresentando um pedaço da perna para essa outra célula para ela saber que tem uma bactéria. Então, isso é CPA. É uma célula que apresenta patógenos. Esse receptorzinho, como é o nome disso mesmo? Eu lembro que a Nina comentou. Não, isso aí é outra coisa, tá confundindo. É complexo machado de histocompatibilidade. CMAT. 1 e o 2, né? Tem os dois tipos. Ah, ok. Isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa, tá, gente? Vocês não confundiram. Todo mundo entendeu, gente? A introdução do basófilo tem muitos grânulos, tem receptor de IgE e se ativa na alergia. E quando ele se ativa, o que ele faz? Ele libera grânulos de histamina, prostaglandina e heparina. São os grânulos que faz alergia, tá? Vasodilatador, broncoconstrictor. Eita, bebê, tá demasiado. Basófilo, gente. Quem é que lembra? Nelimoeba. Então é o último. Ele só tem 1%. É o leucocito menos abundante. Olha pra cá. O citoplasma tem tanto grânulo que tapa o núcleo, ou seja, que recobre o núcleo. E ele tem uma característica, tem um núcleo bilobulado em forma de U, em J, enmascarado. Em espanhol, né? Mascarado, tá? E na membrana tem receptor do tipo IgE, que é o que eu desenhei para vocês. Vive de 10 a 15 dias e tem 2 tipos de grânulo, igual a todos os outros. Azurófilos, que são os primários, e os específicos, que são os secundários. Aí aqui, bebê, o que é o secundário, gente? É o específico. Ele é próprio da célula. Olha aqui, ó. Histamina, heparina e tem heparansulfatã. Faltou prostaglandina, tá? A função, participar de processos alérgicos junto com o mastocito, lá do tecido conectivo. Tem tudo, gente, no slide, tudo. Aí, de novo, forma relativa 1% e a forma absoluta de 2 a 100 milímetros de mercúrio, tá? Não precisa decorar isso. Monocito. Gente, monocito vocês têm que lembrar. Eu sempre faço esse desenho, né? Em qualquer aula. O monocito é aquela célula, meus amores, sabe? Ô, Rai, você pode voltar só para eu tirar um print? Aham. Deixa eu botar aqui. Aqui, né? Que tem tudo. Pronto, obrigada. De nada. Cadê aquele banquinho? Pera aí, gente. Pegar um banquinho. Esse aqui? Não, tem 2, né? É, eu pego. Peraí, bebê. Não, pensando que é o banco é pra ele. Gente, bora continuar aqui, ó. Monocito. Sempre que eu falo do monocito, eu faço esse mesmo desenho pra vocês terem essa historinha na cabecinha, ó. Aqui eu tenho sangue. E aqui eu tenho uma célula madre chamada monocito. O que acontece? Esse monocito, ele sai do sangue e vai lá para o tecido conectivo, por um processo chamado de apedese. E no tecido conectivo, ele se chama o que, gente? Macrófago. Esse monocito, ele sai do sangue e vai lá para o osso. E lá no osso ele se chama como, gente? Osteo. Quem é que lembra? Plasto. Esse monocito, ele sai lá do sangue e vai para o meu pulmão. E lá no pulmão ele vai se chamar o quê? Pneumonocito tipo 2. Esse mesmo monocito também sai do sangue, vai lá para a pele. Vocês vão estudando pele, tá? Vocês vão estudar na próxima aula pele. E se chama célula de Lange. Ou seja, gente, que o monocito, ele forma um sistema no meu corpo chamado sistema monocítico fagocitário, tá? Então, o monocito é uma célula do sangue que tem a capacidade de ir para outros lugares e se transformar em outras células. Só que o que todas essas células têm em comum? Fagocitose. Todas essas células fazem fagocitose, tá? De moléculas raras, de bactéria, de protozoários, de tudo. Eles fazem
fagocitose, tá? Então, ó, olhem para cá. O monocito é a célula mais grande, tá? De todos os leucócitos, ela é a mais grande. Tem um núcleo em forma de ríon, como vocês podem ver aqui, ó. Cuidado, não vão confundir o monocito com o eosinófilo, pensando que isso aqui é 2 núcleos. Geralmente, o eosinófilo, vocês vão ver 2 núcleos, que é aqui, ó. Um ligado com o outro, com uma coisinha de cromatina. Isso é eosinófilo. Quando você vê o núcleo assim, ó, unido, é monocito, tá? Tem essa diferença. E aí vocês vão ver que eles se diferenciam em macrófago, no tecido conectivo. Mas cada sistema, cada lugar é uma célula diferente. E forma esse sistema chamado sistema fagocítico mononucleado. Aqui eu botei uma imagem, ó, acho que eu botei. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é o monocito no sangue. Ele vai para a pele, se transforma em célula de Lange, vai lá para o pulmão e se transforma em macrófagos alveolares ou no monocito, que é a mesma coisa. No hígado, célula de Kupff. Todo mundo entendeu isso aqui, né, gente? Onde o monocito vai, ele se transforma numa outra célula. O que mais tem de falar do monocito? Função, fagocitar bactérias e moléculas estranhas, mas ele fagocita. E a fórmula relativa é 6%, que é 400 a 800 milímetros de mercúrio, tá? Aqui tem um quadro, vocês podem tirar print, ó, quem quiser, mas tem todas as células com os lóbulos, a função, que tipo de grânulo tem, qual que é a função. Achei legal esse quadrinho. Só para resumir, né? Tudo. Ei, estão preparados? Ô, Rai, volta bem aí, não deu tempo eu tirar a foto, por favor. Tá, voltei, bebê. Pronto, obrigada. Ó, esse quadro aqui é só com os polimorfos nucleares, tá? Que são os que você tem que saber o núcleo, os grânulos. Os outros dois, que é os monomórficos, que é o linfocito e monocito, não tem que saber nada disso aqui não, tá? Por isso que esse quadro é só dos 3. Gente, agora bora ver como que a gente vê o sangue numa lâmina, a parte de lâmina, tá? E eu vou dar alguns outros conhecimentos, como o tamanho das células, tem que saber, tá? Não saber o professor te perguntar quantos micrônios tem tal célula. Mas é bom você saber, para na lâmina, você saber que célula é qual, tá? Ó, aqui, geralmente é um desenho, tá? Vocês não vão ver desse jeito aqui. É só uma ilustração olha aqui, ó, neutrófilos, aqui com 3 lóbulos, aqui com 4. Qual que é mais velho dos dois? Quanto mais núcleo, mais velho. Aqui tem o eosinófilo. Cuidado que aqui, gente, é bem fininho. Se aqui afinou, é diferente desse aqui, ó, que é o monocito, tá? Então, os dois que você podem confundir é eosinófilo e monocito. Só que o monocito, ele tem forma de ríon. E aqui é um ríon, só que aqui, ó, fica bem fininho. Porque aqui é 2 núcleos, aqui é um núcleo só. O basófilo, nunca pode esquecer que a característica mais marcante dele é que ele tem tanto grânulo que recobre o núcleo. O linfocito, vocês nunca podem esquecer que ele tem um núcleo muito grande, que o citoplasma fica bem pequenininho. E por último, aqui sozinho, a gente tem a hemácia, né? Que é o glóbulo roxo. E menorzinho, que é um fragmento celular, a gente tem a plaqueta. Isso aqui é um dibujo esquemático das células sanguíneas, mas não é a lâmina, tá? Depois, gente, olha, eu conto uma coisa pra vocês. Todas as células que a gente viu até agora, todos os tecidos, a gente viu uma técnica só. Menos o sistema nervoso, né? Que a gente viu que é a técnica de Nissal. Todos os demais a gente viu hematoxilina e eosina. As técnicas do sangue, a coloração do sangue é diferente. Ela é gienza. Então, geralmente, vocês vão ver entre vermelho e cinza as células. Então, quem quiser anotar só para título de dúvida mesmo, as lâminas de sangue, elas são com gienza, tá? Outra técnica diferenciada. Vou até botar aqui em cima, para vocês entenderem. Então, não tem mais nada de ver aquelas coisas branca, lilás ou rosinha. Não. Vocês vão ver o vermelho ou cinza, tá? Tudo. Tá demasiado. Ó, eu tenho várias coisas para me falar dessa lâmina aqui com vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem é que isso aqui não é um tecido epitelial, não é um tecido conectivo, não é um osso, não é um cartílago, é sangue, tá? Eu quero que todo mundo veja isso aqui e diga, é sangue. Tem plasma aqui, que é uma coisa que eu não vejo nada, e tem várias bolotas, então é várias células. Segunda coisa que eu quero que vocês identifiquem é o seguinte, gente. Quando vocês verem as petequinhas de células, eu quero que vocês identifiquem qual célula é qual célula, tá? Por mais que às vezes não dê pra ver, porque microscopicamente é muito pequeno, mas a primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem é que isso aqui, vermelho, a maiorzinha, é os eritrocitos. Os eritrocitos, vou colocar aqui só para vocês terem como informação, os glóbulos rojos, eles têm
de 7 a 8 micrones. O tamanho deles, micrones. Vai perguntar na prova, Raíssa? Vai não, mas eu vou dar uma informação aqui. As plaquetas são os fragmentos. Então, é aquela coisinha que você vê menor. É de 2 a 3 micrones. É um tamanho muito pequeno. E os glóbulos brancos, vocês vão ver que são os maiores. Os glóbulos brancos, vocês vão ver que são os maiores. Eles sempre estão acima de 9 micrones. Então, isso para você ver e diferenciar. Então, olha só. Nessa foto aqui, gente. Nessa foto aqui. Se você sabe, né, Fron? Não vai atrapalhar a tia, não. Se você sabe que aqui é um glóbulo rojo, presta atenção. Se você sabe que é massa
tá? Que tipo de célula é essa daqui? Se eu não tivesse falado isso aqui pra vocês, vocês iam falar que era o quê? Ah, é algum tipo de leucocito, né? Mas os leucocitos são sempre maiores que os glóbulos rojos. Então, isso aqui só pode ser o quê, gente? Plaqueta. Vocês estão entendendo qual que é a coisa importante de saber os tamanhos? É que aqui, por ser menor, não é um tipo, um basófilo, um linfocito, um eosinófilo. Não, é fragmentos. Aqui é plaqueta, tá? Só para vocês saberem. Aí, olha aqui, ó, mais uma coisa. Aqui, de novo, ó. Aqui, a gente tá vendo o quê? De vermelho? O glóbulo rojo. Aqui, maior que o glóbulo rojo, é uma célula de um glóbulo branco, tá? E os fragmentos bem pequenininhos aqui, ó, esses pedacinhos pequenininhos, são as plaquetas, tá? Depois eu vou mandar tudo isso aqui pra vocês. Depois vocês olham cada um, que cada um tem aqui, ó. Isso aqui, ó, tem 4 lóbulos, é o neutrófilo, tá? Isso aqui tem um núcleo arrinhonhado, é o monocito. Isso aqui, monocito. Isso aqui, linfocito. Isso aqui tem tanto núcleo, tem tanto grano que é o basófilo, tá? Isso aqui vocês vão saber depois, no final da aula. Depois, olha pra cá de novo. Aqui a gente tem o tecido sanguíneo, não pode perder isso. Isso aqui é as hemácias e isso aqui, gente, são o quê? Os glóbulos brancos. Aqui dá pra ver que tem 4 núcleos. O professor poderia apontar isso aqui e te perguntar que célula é essa. Ele tem esse direito, tá? Isso tem que dizer pra ele que é o neutrófilo. Esse aqui, gente, que tem 3, neutrófilo também. Esse aqui que tem 3, neutrófilo. Por que eu tô vendo tantos neutrófilos, Raíssa? Porque isso aqui é regrinha, gente. Qual é o glóbulo branco que tem maior número, maior proporção? Moeba, neutrófilo. Neutrófilo é 60%. Então, sempre, meus amores, vocês vão ver muito neutrófilo. Sempre. Aí, de novo aqui, ó, com mais aumento. Tá vendo, gente? 3 lóbulos. E aqui com mais aumento ainda, 3 lóbulos. Que célula é essa? Neutrófilo. É isso que você tem que falar pro professor, tá? Passando aqui, ó. Aqui de novo, gente. Neutrófilo. Só que esse neutrófilo aqui, ele é mais velho ou ele é mais novo? Mais velho, tá? Mais velho. Isso pra vocês saberem que existe neutrófilo de 4 lóbulos, de 5 lóbulos. De novo, que tecido é esse? Tecido sanguíneo. Que célula é essa aqui, ó? Neutrófilo. Que célula é essa daqui, gente? Ó, só uma petequinha pequena. Plaqueta. Por mais que eu não sei que isso aqui é plaqueta, eu tô vendo que o tamanho dela é o menor. E que célula é essa daqui? Que o núcleo é tão grande que eu quase não vejo citoplasma. Linfocito, tá? Essas características importantes, vocês têm que saber na hora de identificar a lâmina. De novo aqui, ó, com aumento. Pouquinho citoplasma, núcleo grande, linfocito, tá? Não tem como diferenciar qual linfocito é pelo microscópio. Isso aí são técnicas histoquímicas que você diferenciaria o T do